Boa noite, família! Vamos começar mais um episódio. Hoje a gente tem aqui Márcia Castro. Aí, Cleclito, hoje tem a Cheia, negão. Em 3, 2... Alô! Mais um episódio pretinho começou feliz, você viu, né? Pô, esse contagiante. Pô, contagiante, bem baiano, né? Bem baiano no clima. Ó, quero agradecer a Elo, esse episódio, a gente tá aqui sempre falando da Elo Fit dos Sonhos, quem acompanha o canal. Imagina, artistas novos, de ritmos diferentes, brasileiros, com a oportunidade de fazer feats com artistas famosos. Tenho um orgulho de estar fazendo parte dessa campanha e ter você aqui. Bom, mas antes de eu rodar a ampulheta e fazer as perguntas que eu vou fazer, tem o correspondente oficial da Elo que vai fazer uma pergunta pra você, Márcia. Vamos lá. Miguelzinho, esse moleque é de um carisma inacreditável. Tio Clê, meus seguidores estão querendo saber aqui se você tem um molejo pra dançar um axézão. Brincadeira, mas tem alguém aí que domina muito quando o assunto é axé. Então responde aí. O axé é um nicho musical e também uma manifestação da cultura baiana. Mas é verdade que tem origem africana? Bom, eu vou já responder, Miguelzinho. Eu não tenho ritmo pra dançar axé, mas não tenho molejo nenhum. Pô, na época que a moda era axé, lambada, essas coisas, e eu ali, início da vida adulta, né, de querendo... Pô, flertar com as pessoas, com as gatinhas, eu era assim, foi a pior época da vida. Porque quem não dançava, não ficava feliz. Quem não dançava, dançava. Agora, respondendo a pergunta sobre o axé, a pergunta dele me fala, porque eu sou ignorante completo. Mas assim, não só tem, como tem toda a influência africana, né? Na verdade, o axé, ele vem do samba reggae. Eu acho que o ritmo que mais tem influência sobre o gênero axé é o samba reggae, que é um ritmo, né, que vem... É um ritmo que a gente chama de afro-baiano, né? A influência é a junção do reggae da Jamaica, né? Com o samba brasileiro, mas que aí, quando você pega o samba brasileiro que tá onde, tá localizado, vem da onde, né, isso tudo, né? Vem, na verdade, das nossas matrizes africanas. E na Bahia isso sofre, assim, uma antropofagia absurda, né? São ritmos que vão se fundindo e formando outros. E aí essa salada de ritmos vão, mais tarde, né? Como é que eu posso dizer? Nomear, não é desenvolver, na verdade. Vão juntar tudo e aí vão inscrever um gênero musical chamado axé music, né? Mas eu acho que dentro do axé, o samba reggae é a principal estrela, é de onde vem, na verdade, né? Carregando todas as outras coisas. Porque ali nos anos 90, quando eu começo a ouvir falar de axé, e tem um momento ali que as gravadoras, né, trabalham aqui loucamente na TV e nos rádios, só se falava de axé, né? Só se falava de axé, porque foi um gênero musical que, na verdade, explodiu de um jeito assim absurdo. Eu acho que, como eu estava conversando com algum historiador musical, não me lembro quem, que falou assim que o axé music, na verdade, é o primeiro gênero pop eminentemente brasileiro, né? Que todo brasileiro, do sul ao norte do país, ouvia. Entendeu? Reconhecia. Então... Interessante esse ponto. É verdade, né? O alcance, que eu digo assim... É extremamente nacional. Exatamente, extremamente nacional. E fez um crossover estupendo, né? Estupendo, exatamente. Então tem esse valor, né, histórico, sobretudo, muito importante para nossa cultura, né? Você, dali da Bahia, você sabe quem deu esse nome, axé? Em que momento isso surge? Um jornalista chamado Agamenon Brito. Agamenon Brito. Agamenon Brito. Ele que, na verdade, quando começou a escutar toda aquela coisa, aquela música que estava, né, acontecendo, né? Porque, na verdade, o axé não foi um movimento instituído. Assim como as coisas acontecem na Bahia, foi um movimento que foi acontecendo nas ruas, os artistas foram fazendo, foram trocando, foram produzindo. E daí ele, ouvindo aquilo, falou, isso aí é um axé music. Né, pegando o termo axé, que é um termo recorrente lá em Salvador, principalmente. E aí se tornou axé music, né? Alguém deve, não sei quem, se foi publicitário que ouviu, não sei quem realmente pegou isso e criou a alcunha. Eu acho que foi ele em alguma... Aí ele, nas resenhas que fazia jornalísticas, e daí ele começou a escrever se referindo ao gênero como axé music. Cara, maravilhoso a importância da imprensa nessa época, né? Porque extremamente importante. Esses jornalistas, no que isso tem de maravilhoso e de ruim também, porque a gente precisava que eles validassem o nosso trabalho, né? Exato. Para que o cinema enchesse, para que um show enchesse, para que uma peça de teatro enchesse, para que um livro vendesse.
mas ao mesmo tempo a gente tinha pessoas muito cultas escrevendo sobre música, né? Exato. Inclusive, quando o Agamenon escreveu, se eu não me engano, não sei se ele mesmo me disse isso ou alguém me disse, ele tratou mesmo que isso aqui é axé music, até como uma coisa que não fosse, tipo assim, um axé music, sabe? Talvez pormenorizando um pouco o que estava acontecendo. Mas aí a coisa realmente tomou uma proporção absurda. Gigante. Aliás, muito obrigado de estar aqui comigo. Eu que te agradeço, Clemente, pela oportunidade de falar de coisas lindas e num espaço aqui que eu vejo o quanto tem sido importante para difundir a nossa cultura, sabe? Pô, fico feliz de você estar aqui. Muito obrigada, eu também. E obrigado por ter vindo. Eu fico muito feliz de estar sendo parceiro da Elo Fit dos Sonhos, né? Porque ela é um cartão do brasileiro. Sim. E que realmente está dando uma oportunidade não só de dar chance. A gente sabe como é difícil a carreira da música, né? Claro. Então, você pegar artistas jovens, novos ou não jovens, mas que ainda não têm o seu espaço. Sim, claro, claro. E juntar esses artistas com artistas consagrados e fazer um feat, eu acho que é um projeto lindão. Lindíssimo. É tão lindo quando a gente vê marcas se engajando nisso, né? Acreditando nesse poder da música brasileira como um todo, né? Não só da música que tá ali no mainstream, mas da força que a cultura brasileira tem de modo geral, né? Então é muito lindo quando a marca reconhece isso e aposta junto. Eu fico feliz. Espero que mais marcas façam isso e olhem para o cenário da música brasileira, porque o nosso país é continental, né? Então esses ritmos contemplados, a gente chamou aqui para você falar do axé, que é até um ritmo que mais pessoas conhecem, mas a gente tem vários outros que eu não conhecia. Então para mim também está sendo uma aula. Você é o que? Um axé indie? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu posso dizer que hoje eu faço esse axé indie, né? Por que eu faço axé indie? Porque eu busco muito, cada vez mais, um resgate às minhas memórias. E nas minhas memórias, o axé tá presente, o samba reggae tá presente. Aliás, pra eu não esquecer de rodar a ampulheta, já que você falou das memórias, qual é a primeira memória que você tem de música na tua vida, assim? Primeiro Não, quando você fala isso, quando clica, vai toda Menina Baiana de Gil. Que eu escutava muito com meu pai essa música quando eu era muito pequenininha. Então é a música que vem assim. Sempre ouvi muitos estándares da música brasileira em casa, sabe? Esses baianos foram muito presentes na nossa infância, né? Imagino você de Salvador. Né? Muito presentes. E é muito louco que a Bahia sempre teve uma música autossustentável. A gente ouvia música baiana quando a música baiana só se ouvia na Bahia mesmo. Então era música radiofônica. Então tem várias coisas que explodiram na Bahia ali na década de 80, quando eu era criança, que não se ouvia no resto do país. Quais artistas? Nossa, você tem ali... ai, meu Deus. Virgílio, por exemplo. Miaiaia, eu vim te ver. Sim. Pô, Virgílio explodia essa música. Miaiaia, todo mundo cantava Miaiaia na Bahia, entendeu? Você tem Brau com músicas que, por exemplo, Chiclete com Banana gravou como Selva Branca. Quanto mais solvete, quero teu calor. Quanto mais desejo de amor. Que ninguém conhece aqui. Edson Gomes com reggae explodindo. E são hinos lá. Hino, você pega Edson Gomes, você dá o primeiro acorde, toca o riff. Uou! Porque sempre tocou na rádio mesmo, entendeu? Na rádio. E então, assim, isso fortaleceu também muito ali, sabe? O início da coisa toda. Porque o baiano consumia música produzida de lá, sabe? E aí mostra também a força de uma cultura, né? Que, inclusive, não se rendia muito ao que vinha de fora. Quando eu falo hoje com pessoas que falam, nossa, você nunca ouviu isso? Eu fiz, não, gente, nessa época eu não tava ouvindo isso. Eu tava ouvindo música baiana, entendeu? Não tava ouvindo rock, às vezes, por exemplo, quando eu chegava. Você ouvia rock, você era muito contra a cultura, sabe? Porque não era, mesmo o pop que vinha de fora, tinha ali uma certa barreira. O sertanejo, o modão, entendeu? A gente não faz parte da nossa referência ali, 80, sabe? 80 era uma Bahia muito ensimesmada mesmo ali na própria música. Ouvindo música baiana. Ouvindo música baiana. Eu acho que vocês são o povo mais orgulhoso da música que fazem, porque a gente, Gil, Caetano, Bethânia, essa turma, cara, vem pra cá e fala da Bahia, né? As letras falam da Bahia, falam de Salvador, tipo, a Ivete, onipresente no Brasil, falando de Salvador, da Bahia. E são muitos, né? Eu acho que talvez sejam os artistas que mais falam do seu próprio lugar, né? Tem. Porque, como já disse, né, a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem, lá, né? Tá vendo? Então, tem esse jeito que faz com que a gente também devolva
ao lugar, tudo que o lugar nos dá, né? Enquanto cultura, inspiração. Porque é um lugar. Tem esse orgulho mesmo? Tem um orgulho de ser baiano. É um lugar que dá muito. Principalmente com relação a essa atmosfera criativa. Né? A Bahia respira criação, não vou nem falar cultura, só mais criação. As pessoas são muito criativas, o baiano é muito criativo de modo geral. Tanto você vê que tem baiano explodindo em publicidade, né? Você vê grandes estrelas publicitárias, não só artistas, eu digo, né? Artistas já é um lugar que a gente já sabe. Mas eu digo em outros campos, assim, do fazer criativo, porque de fato é um povo muito criativo. Eu acho que o lugar todo tem uma atmosfera de acolhimento, de afeto, sobretudo, que acaba que nas relações acabam sendo mais íntimas, mais próximas. Então isso tudo dá um calor na alma, assim, sabe? De onde você acha que vem isso? E aí eu poderia ser muito... Conversando com seus pais, avós e... Gente, acho que deve vir de muito longe, de, sei lá, dessa mistura de culturas, talvez, sabe? E aí, quando a gente mistura culturas, tô aqui deduzindo, viajando, talvez a gente... Coisas ancestrais mesmo. Ancestrais, né? e as misturas também, sabe? Porque eu fui a Salvador poucas vezes, e é um lugar muito feliz, mas tem lugares muito... que tem a história triste brasileira, né? Total. Eu fui naquele mercado onde mostraram, os escravos ficavam aqui, quando a água subia, morria todo mundo. Então, assim, ali tem marcas muito aparentes ainda do que tem de pior, né? Total. Isso é muito forte. Eu me lembro que quando eu era pequena... Tá ali, né? A cicatriz tá viva, né? E é recente, né? E é recente, exatamente. Não é uma coisa que tem, tipo, 5 séculos. É coisa de um século, não tem nem 2 séculos, entendeu? Assim, são coisas muito... muito recentes. Eu me lembro que quando eu era criança, eu nasci no bairro da Saúde. E na casa de minha tia Adelaide, era uma casa que o que se dizia é que no fundo da casa era o lugar onde os escravos apanhavam, né? E aí a minha mente ficava viajando. Era muito louco aquilo pra mim, pensar que aquilo podia existir, né? Então eu cresci, tinha esse peso. É um bairro perto ali da parte central do Pelourinho, do Santo Antônio Além do Carmo também, e onde a gente sabe que isso tudo aconteceu, isso traz uma densidade muito grande. E ao mesmo tempo a cidade tem essa felicidade, né? Eu vi, acho que foi Russo falando uma certa vez na entrevista isso, que como o baiano tem a capacidade de fazer uma resistência alegre, sabe assim? Você falou isso, achei bem interessante, a resistência alegre. A resistência alegre, porque não é resistência que paralisa, sabe, a pessoa no lugar de opressão, mas que sempre tenta trazer a possibilidade da reviravolta, da vitória, de você dar a volta por cima e fazer do seu futuro um lugar diferente, né? E várias canções que não tem elas são alegres, mas elas falam sobre coisas que são tristes, isso. Né? Por exemplo, quando fala brilho de beleza, quando você fala assim, tira o negro da senzala e dá liberdade. Liberdade pro ilê, tipo assim, tira, a gente sabe que existe essa situação de escravidão, mas tira o negro e dá a liberdade, mas a possibilidade da liberdade, ela existe, ela tá ali. Não fica só falando, eu tô aqui, eu tô sofrendo. Tá, tem isso também, o retrato, isso acontece, claro, esse retrato, mas fala, a gente vai sair desse lugar, sabe? A gente vai, em algum lugar, em algum momento a gente vai sair. E isso é muito bonito, isso é muito afirmativo. Você vê que é um lugar afirmativo, né? Você falou lá, a gente tava conversando. Você fala, meu Deus, mas às vezes eu vou pra Bahia e me sinto estranho se eu não sou alegre. Isso é da cidade, porque tem essa atmosfera de afirmação. Eu sou mais nostálgico, então... eu não conseguiria ir no carnaval. Porque dura muito tempo, né? A minha média de felicidade, assim, digamos, rodando a camisa pra cima nos gols do Flamengo e dura 5 minutos. Depois eu vou pra casa, vou ver as notícias no jornal, assim. Mas tem pessoas que conseguem ser felizes por muito tempo e vários dias, Não, né? muitos dias. Dormindo pouco, bebendo muito. Vá pro verão em Salvador, você já pode ir agora. A alegria, ela dá uma arrefecida ali em março, entendeu? Em março ela dá uma arrefecida, né? Entra um lugar pra um pouco de melancolia, de saudade do carnaval. Você viveu isso na adolescência muito, assim? De viver muito esses momentos do carnaval? Nossa, muito. Minha adolescência foi um momento onde essa coisa toda da música baiana estava em completa ascensão. Então, tudo que na década de 80 eu era criança e consumia já isso. Na década de 90 eu era adolescente. E, meu Deus do céu, as experiências minhas todas enquanto adolescentes, né? Estavam muito vinculados a carnaval, a verão, a festas de bairro, a lavagens. Teve uma época na década de 90 que se lavava tudo.
Era a lavagem da escadaria do não sei aonde. A lavagem do hall do prédio. Aí juntava um grupo de pessoas, E contratavam virava uma festa. banda e virava festa, Lá, entendeu? que Lavagem maravilha. de tudo era lavagem, entendeu? A lavagem do bairro, a lavagem da escada, a lavagem do hall. Tudo era lavagem, tudo era motivo de festa. Em que momento despertou o desejo de cantar, de ser artista? Isso foi natural? Foi induzido por algum... Você falou que teu pai é Meu músico, pai era né? trompetista, então a música sempre teve muito presente em minha vida. E meu pai sempre foi muito, assim, pesquisador musical. Profissional? Trompetista Ele foi profissional? trompetista profissional por um tempo. Depois, assim, ele foi meio que... Quando a gente nasceu, ele teve que optar um pouco entre ter um pouco mais de infraestrutura de vida ou continuar no que a gente sabe que é essa instabilidade da música. Ele preferiu ir para um campo mais estável. Mas, ainda assim, continuou muito com a música do lado dele. Tanto que a gente tinha fita de rolo em casa, tocador de vinil, uma coleção infinita de vinis que eu ficava escutando. Então, e ele ficava me ensinando as tessituras dos instrumentos, sabe? Diferencia aqui o som de sax e de trompete. Aí ele sei o quê? Eu falava, trompete, sax. Então, ele sempre me ensinou muito. Ele é um dos maiores conhecedores de jazz que eu conheço na vida. Ele ama jazz. Seu pai é vivo ainda? Ele é vivo Qual ainda. é o nome? Luiz Caminha. Luiz Caminha. Ele ama jazz, ele conhece tudo que você imaginar. Ele tem um acervo de música de jazz, desde fita de rolo, a fita cassete, a vinil, a CD, que é absurdo. Então eu cresci ouvindo muita música e música Axé, ele gosta? odeia. Eu fiquei imaginando, assim, Odeia. ele indo pra... Ele odeia. Quando eu canto alguma coisa assim, ele aí, né, na minha seleção, ele consegue enxergar alguma beleza. Ele se esforça, sabe, pra enxergar alguma beleza. Porque um amante do jazz, assim, morando em Salvador, deve ser um sofrimento. Muito sofrido. Nossa, ele se sente assim, um peixe fora d'água. Ele se sente... As referências vocais dele, e na verdade de semântica das coisas assim é outra, né? Então ele sofre muito. Na verdade, né, com tudo que é muito do pop hoje, assim, né? Tudo que vai pro front ele sofre, porque ele acha que, enfim, que nada é tão bom quanto as coisas. Mas eu acho que eu não sou um cara conhecedor de jazz, mas realmente é uma música que requer muito mais estudo e etc. Então é normal que poucas pessoas que são aficionadas em jazz gostam, sei lá, de trap. Exato. Né? Não é comum. Não. Ou de não é. reggae, ou Não, de não. pop rock. Não, é uma música É com bem outra... característico mesmo. Exige né? um outro... E aí, em um momento da vida, eu cheguei a entrar um pouco nessa... Porque eu fui aluna da escola de música, fiz faculdade, fiz licenciatura em música, saí no meio do curso porque começou a chocar com os horários de trabalhar com música. É por isso que teu axé é índio, tá vendo? Também Essa coisa do pai em casa ouvindo outras coisas, né? Muitas outras coisas. E na faculdade, na escola de música, aí eu já ouvia música erudita, já ouvia Stockhausen, música erudita mais contemporânea. Então é muita influência na minha cabeça, entendeu? E aí eu fiz assim, e eu gosto de tudo. Eu acho tudo interessante. Não tem uma coisa que eu falei, isso eu não gosto. Eu acho tudo muito interessante. Eu consigo ver a beleza em tudo que é manifestação musical, sabe? E gostar mesmo e me envolver. Até sertanejo que eu achava que não gostava, comecei a achar algumas coisas super interessantes, assim. Entendeu? Fazendo recorte. Mas assim, obviamente que cada música, em determinado contexto, lugar, né? Que música também tem isso, né? Tem música que é pra alguma coisa. Claro, tem música que é pra alguma Pô, coisa. eu não vou, sei lá, correr na praia ouvindo xadê. Depois, não tem como. Mas deve ter muita gente que transa ouvindo xadê, né? Exato. Faz uma pesquisa de quem tem mais que 40, alguém já transou ouvindo xadê. Não, muitas pessoas, pelo amor de Deus. Já transou ouvindo xadê? Muitas vezes. Tá vendo? Agora não é uma música pra você correr na praia. Correr na praia, nem sabe assim, aí tá lá, enfim, até num dia de praia também ficar lá. Já mandaram ir pro carnaval, falou assim, Clemente, se você for no carnaval, você vai conseguir se conectar. Eu acho que eu não vou. Então eu... Amigo, eu acho que você não vai não. O carnaval é algo muito pra fora, sabe? E é muito intenso. Você tem que ter primeiro você tem que ter uma energia física real. Mesmo que não só vou ficar ali parado no camarote. Mas até você chegar no camarote, meu amor, você atravessou uma via crucis, assim, que você chegou lá querendo voltar, entendeu? E não tem muito como voltar, Não né? tem como voltar. E você não atravessou só o fato de andar, né? Não é andar e ver diversas situações. E aí ter que, sabe, fazer algumas manobras com o corpo, porque levou um empurrão, porque passou um trio. Então é muita energia.
Muita energia o tempo inteiro. Eu acho um estudo antropológico, sobretudo, incrível. Eu adoro cantar no carnaval, eu adoro brincar no carnaval, que a gente chama de vou brincar o carnaval, e eu adoro ver o carnaval. Porque quando eu vejo situações no carnaval, eu penso, meu Deus do céu, isso aqui é Brasil, sabe? E tem tudo pra meio dar errado, mas dá certo, né? Tem tudo. Porque é muita gente na rua, né? É muita gente muito alegre, é muita gente às vezes violenta, é muita gente dançando, é muita gente com roupa seminua, é muita gente de diversos lugares, vindo, diversas cidades, diversas atmosferas sociais também. Então é uma Babilônia. Você já cantou em trio elétrico? Já canto em trio há alguns anos. Como é a experiência Alguns anos. Porque quando a gente pensa num show de MPB ou um show daquele setlist de 19 músicas, você constrói, né? Cada um constrói de um jeito, mas tem dinâmicas, né? Quando você vai cantar 10 horas, eu não sei como que faz. Eu vou te falar. Carnaval é sério. No último carnaval a gente falou, se colocar um produtor aqui do Coachella no carnaval, ele sai chorando. Sai chorando, porque você tem que trabalhar o tempo inteiro com o improvável, com o improviso, com um trio de Ivete quebrar no meio do circuito, de Ivete a gente tá falando, entendeu? Engarrafar todo o circuito. O gringo infarta. Infarta. O Renatinho fez o monobloco aqui na praia de Copacabana, ou aqui no Leblon, eu não me lembro direito, e com o Blumen Group, né? Sim. E diz o Renatinho que os gringos, né, Renatinho? Que os gringos, eles meio enlouquecem com a possibilidade, é uma gama enorme de possibilidades de dar merda, né? Exatamente. E eventualmente dá. E tá tudo certo. E tá tudo certo, você não vai corrigir do jeito ideal, às vezes nem no tempo ideal que você quer corrigir, mas a gente vai dar um jeito e a coisa vai seguir, entendeu? Renatinho, no final do evento eles ficaram impressionados com o nosso jeitinho brasileiro de resolver pepino? Renatinho, tem um delay, assim. Não deu pra ouvir não, Renato. Aí, Pretinho, Renatinho me deixou... Deixou no vácuo. Renatinho, fala daqui, Renato. Estamos ouvindo você agora. Ah, então. Não, é que, assim, eles gostaram, curtiram, mas eles ficam chocados com a quantidade de possibilidades de dar erro que a gente trabalha. Principalmente isso. Não era na praia, era na Rio Branco, ali agora onde são os desfiles do monobloco agora. Quantas mil pessoas na rua, Renatinho? Sei lá, umas 200 mil. É isso, né? O gringo, imagina. O Renato falava que tinha as trocas de e-mail, né? E os caras ficam apavorados. Não, você tem que trabalhar com isso, a gente já tá acostumado, né? Mas eu me lembro que teve um carnaval que um trio quebrou no circuito e é muito apertado, não tem como o trio quebrar e os outros passarem. Quebrou, todo mundo tem que parar. E aí? Para o desfile. E às vezes quebrou uma peça que não tem como o cara vir logo trocar, não tem como puxar de reboque também, o trio tem que esperar se solucionar. E essa solução desse trio, acho que foi da banda Eva, não sei, foram umas 3 horas que demorou pro trio da... E aí para tudo que tá atrás, né? Tudo que tá atrás. Eu tava até com o Davi Moraes dessa vez, eu estava com o Davi. Porque eu fui participar eu só fui fazer uma participação. Daí fez, não, mas você vem fazer uma participação, canta comigo 3 a 5 músicas. Eu tinha um outro show pra fazer perto ali, um show privado. Ele fez, depois você faz teu show, beleza. Aí fiz isso, cantei minhas 3 músicas, até com Baiana, System também. E aí depois fui pro meu evento. Daqui a pouco a produtora de Davi, Márcia, volta, pelo amor de Deus, vem salvar a gente. O que foi que houve? Um trio quebrou aqui, estamos não sei quantas horas parados, Davi tá ficando rouco. E a gente tem que ter alguém que cante. Eu voltei, bicho, eu cantei mais umas 4 horas. Eu, Davi Moreno. Foi uma loucura. E o povo embaixo... Embaixo, alegrão. Ninguém nem entendeu. Mas assim, a gente tem que cumprir o trabalho, né? Se você também passar... Salvador tem assim, o povo é alegrão, mas passa com o trio. Sem cantar ou fazendo alguma coisa. Eu faço, O povo vai assim? Vai, fica assim, ó. Ou então faz assim, vai embora. Fica assim, ó, falando, vai embora. Se você passa tocando uma música que não é de repente que aquele público ali tá esperando, que eles acham ruim, na hora. O baiano faz assim, ó, fica lá de baixo. Ó, e ele às vezes fica seguindo o trio pra olhar pra você, pra fazer assim, ó. E se ele acha que o percussionista em Salvador tá lascado, gente. Por quê? Porque se ele tá em cima do trio
e ele não é bom o suficiente e o público percebe, sério, tem gente que segue o trio por um tempo pra olhar pro cara, você é ruim. É mesmo? Você é ruim. Tem isso? Tem. Isso é um clássico. Pô, mas tem percussionista ruim em trio na Bahia? Olha, eu vou te falar, em carnaval... Não é o melhor dos trabalhos pro percussionista ruim, né? Em carnaval pode acontecer, porque são tantos conteúdos musicais espalhados na cidade, que é isso também, né? Não dá pra tudo ser... Às vezes não é o percussionista que não é bom, às vezes o som não tá legal, porque a gente não tem, imagina, você tem, sei lá, 300 bandas tocando ao mesmo tempo na cidade, você tem som pra 300 palcos? Não tem. Em algum momento alguém vai estar com som ruim. Muito ruim, entendeu? Muito ruim. E aí, enfim, aí... Cara, muito bom, o cara vai atrás só pra gongar o cara. Vai, fica assim, ó, você é ruim. Aí, nossa, aí jogam água, às vezes, quando tem aquelas muquirandas, aquele bloco, ele tem as armazinhas que soltam água, fica lá jogando água, entendeu? Eu já passei uma vez com um trio bem diferente, que foi um trio mais eletrônico, e em cima do trio tinha um grupo chamado Afrobafo, que é um grupo LGBTQIAPN+, então trabalha com pessoas com gays, com trans, eles dançam, fazem performance. E daí eu chamei eles pra fazer no trio comigo e a gente foi seguindo, né? O trio mais eletrônico, uma proposta mais alternativa dentro do carnaval. Só que a gente fez o circuito Campo Grande, que é um circuito mais assim tradicional, onde as pessoas esperam ou mais samba reggae clássico, ou então mais pagodão baiano, uma coisa mais vucu-vucu, entendeu? E a gente chegou lá com o trio eletrônico, com a galera LGBTQIAPN+. Nossa, o que a gente levou de metralhadora de água. É mesmo, mas pelo ritmo ou por questão de preconceitos também? Por tudo. Por tudo, Por mix tudo. de tudo. Um mix de tudo, né? A gente acha que assim, que o carnaval, claro, cada vez é um circuito mais LGBTQIAPN+, sim é, de fato, mas não é todo mundo, não é todo o circuito que abraça isso, não, assim. A gente percebe muito quando tá cantando isso. Se você vem, inclusive, com propostas um pouco mais... Linda Quebrada já cantou comigo, a gente fez um trio da Ola, e também a gente já percebia isso, sabe? Que não é uma coisa completamente... Ao longo do percurso, em algum momento... Sim, né? Acontece. É um recorte do Brasil, né? É um recorte do Brasil, entendeu? E você tem que é isso. O carnaval, o que é que ele dá? Do que eu comecei a fazer carnaval até hoje, de quando eu comecei até hoje, nossa, o carnaval você aprende a fazer. Você nunca vai subir num trio, pronto. Você vai aprender a conduzir um trio elétrico. Porque, imagina, é um palco andante que você vai pegar diversos tipos de público em diversos lugares, que depende muito do horário que você sai, depende do circuito que você faz. Então não é nada dado de pronto, sabe? E às vezes você sai no circuito bom no horário péssimo. No sentido de, às vezes, não ter público, ou ter um público que, sei lá, passou antes Igor Canário com pagodão. E depois vem você, que faz uma outra música que não aquele pagodão, entendeu? Então, que é como se você entrasse num Rock in Rio, num line-up, na hora ruim. Né? Exato. E aí... Uma música calma depois de um show que é pra cima, né? Isso acontece pra caramba às vezes. Exato. E aí você tem que ter, enfim, você já tem que ter estratégias pra fazer com que vale a pena, sabe? Fazer Nesse com que momento vale a seu pena. aqui, estudando música, levando tudo a sério, quem foram as cantoras que te influenciaram muito? Nossa, Sarah Vaughan, que eu ouvia muito em casa por conta do meu pai, Billie Holiday, Elis Regina. Muito Elis? Muito Elis. Meu nome seria Elis Regina, na verdade. Meu pai era muito fã de Elis. E ele tinha certeza que meu nome seria Elis Regina. E a minha mãe não permitiu, graças a Deus. Imagina, que situação. Ou ia ter que mudar o nome, entendeu? Imagina. E ela não deixou, mas ele queria que meu nome fosse Elis porque ele era muito fã. Então eu cresci escutando muito Elis em casa também. E meu pai sempre foi uma pessoa que queria que eu ouvisse vozes, sabe? Então ele sempre me ensinou a ouvir as vozes. Bethânia, Chaka Khan, Whitney Houston. Muita música americana, muita. Tanto que teve um momento eu pirei e falei, eu quero estudar em Berkeley. Aí vi tudo, eu vou estudar em Berkeley. Eu queria estudar baixo e canto em Berkeley. Olha que legal. Mas aí depois de um tempo, aí eu me apaixonei na adolescência, sabe? Aí a paixão me segurou no Brasil, não fui. Eu também ia estudar fora e aí a gente como a gente é apaixonante, né? Nossa, aí isso muda a nossa vida, né? Muda a nossa vida. Acho que, né, seria um Mas outro... valeu a pena? A paixão? É. Não, amigo, não Não, valeu né? a pena, não. Não vale. Geralmente não vale na adolescência, né? Você me falou que você teve um mecenas, uma espécie de mecenas que pegou você novinha e falou assim, vamos lá, vamos gravar, né? Isso.
Essas pessoas existem, né? Existem. E essa pessoa, ele é pai de uma grande amiga minha, na época era uma grande amiga minha, e ele me via ali já, ela também atriz, sabe, atriz meio dramaturga, tudo pré-adolescente, adolescente, mas querendo fazer arte. E ele percebia aquilo, eu já tocava violão, desde 11 anos eu toco violão, aí ele falava assim, entra aí no estúdio, que você vai gravar 3 músicas, escolhe 3 músicas que eu vou lhe gravar. E aí produzi um discozinho com 3 músicas minhas, não eram minhas, eram releituras, e daí, e aquilo nunca passou disso, de um demo, mas aquilo me trouxe a perspectiva de realmente ser uma cantora profissional. E foi a partir daquilo que eu vislumbrei, né? Eu quero fazer isso da vida. E teu pai apoiou? No início, meu pai e minha mãe, é assim, eles não achavam que realmente isso seria um caminho profissional, né? A tua mãe fazia o quê? Médica. E ela tinha a... Nossa, tinha uma casa de um músico e uma médica. Isso. E ela tinha, mas depois meu pai se tornou advogado, né? Depois que ele largou, ele depois virou, tipo, comerciante e tal, e depois se tornou advogado. Então aí, tinha eles dois ali, ela tinha uma expectativa que eu fosse médica, né? Que eu falava, vou fazer medicina. Aí, meu primeiro vestibular eu fiz medicina e segunda opção, pedagogia. Porque eu queria ser professora, eu tinha pira de ser professora, ainda acho, sabe? Ser professora é uma profissão linda, assim. E aí, mas aí eu meio que boicotei, passei na primeira fase de medicina, depois na segunda eu larguei, assim, sabe? Passei a não estudar e aí não queria aquilo. Teu pai largou a música com algum nível de frustração? Ou não? Sim, é como se assim, ele percebesse que aquilo foi importante ele ter feito, porque talvez, né, o caminho material da casa ficasse um pouco fragilizado, mas ao mesmo tempo eu sinto que se ele tivesse... Eu falo que ele é um músico frustrado. Ele é muito apaixonado por música. Ele é mais 800 vezes mais apaixonado por música do que eu. Ele vive escutando música o dia inteiro. Tudo que ele faz tem música. Quando ele tá livre, ele tem música. Eu chego em casa, ele tá ali ouvindo a música. Aí ele começa a pesquisar um grupo da Rússia de não sei o quê, entendeu? Que ele achou. Então... Mas foi uma decisão pragmática em prol da família, né? De poder proporcionar Isso. E aí bonito também, né? Não, foi bonito, sabe? Generoso, né? Foi generoso. Ao mesmo tempo, eu não sei se de modo inconsciente eu não queria aquilo. Eu queria viver as coisas que eu queria viver. Eu queria ver o que eu queria viver. E eu sabia também, assim, é diferente nossa história, né? Meu pai tinha uma mãe que, de fato, ele não poderia fazer isso. Minha avó era terrível nesse sentido. Já não, minha mãe e meu pai sempre foram muito acolhedores. Então, por mais que falasse, isso aí não vai dar em nada, eu sabia que se eu falasse, é isso que eu quero, eles iam falar, tá, a gente tá aqui. Em que momento que você falou isso pra eles? Eu acho que quando eu fiz medicina, fiz o vestibular, não passei, depois eu fiz marketing. Aí me formei em marketing. Aí quando eu me formei em marketing com 21 anos, sei lá, mais ou menos isso, me formei em marketing, agora é o seguinte, eu só quero ser cantora. Só quero me dedicar a isso. E aí, eu acho que na cabeça dela, já que não foi médica, ou fazer, foda-se, entendeu? Vai ser marketing ou ser cantora, faz aí, quer fazer isso, faz. O lance era medicina, já. Só que assim, eu sempre fui muito séria nas coisas que eu fazia. Então eu sempre me dediquei muito. Não era ser cantora e ficava lá, fumando maconha, não. Assim, sabe, vendo o tempo passar. Não. Chegava assim. Era pra fazer isso e isso, então tem o quê? Eu queria gravar meu disco, eu montei meu show. Aí eu fiz o meu primeiro show que eu gravei, que eu fiz mesmo assim, redondo. Aí eu já ganhei troféu Caymmi. Aí depois, agora eu quero gravar meu disco. Consegui fazer um puta material O marketing te ajudou no fim das contas. Me ajudou muito, fiz um material legal, gravei legal. Aí fui aprovada no Braskem, que foi... Mas peraí que você tá andando muito pra frente. Porque tem um segundo momento aqui que você inclusive abre o show de Belchior, o Wilson Aragão, me conta essa história. Isso. Porque aqui a gente tá mais ou menos nos anos 90, né? Nos anos 90 aí, foi quando eu conheci o Wilson Aragão. Nem me lembro como eu conheci o Wilson, mas a gente se conheceu. E o Wilson é compositor, ele é parceiro inclusive de Raul Seixas em Capinguiné. E ele me ouviu cantando em algum lugar, ele falou, menina, começa a cantar comigo. Eu tô precisando de backing vocal, eu tô precisando às vezes de alguém que cante mesmo, porque minha voz já não... Eu canto, vai. A gente começou a fazer alguns shows. E ele tinha coisa de, às vezes, de fazer, por exemplo, o que eu fiz com ele, que é abrir shows de Belchior em, sei lá, 7 cidades do interior da Bahia. Aí ele fez, você vai comigo, você que vai cantar nesses shows. Eu vou. Aí abri com ele
Você tinha noção da grandeza do Belchior? Tinha, assim, Ave Maria, eu era fã de Belchior. Você era fã também, né? Era fã de Belchior, eu tava ali cantando com o ídolo, nosso máximo. E ele me dava várias aulas de performance, porque era um show com 2 violões, né, que ele fazia. E daí tinha um momento, e ele não tocava muito violão, né? Só que aí tinha um momento que ele pegava o violão e ele fazia uma performance no violão, como se ele fosse um rockstar assim no violão, sabe? Uau, levantava a perna e o violão. E aí no final ele falava, é assim que tem que fazer, entendeu? Você pode não tocar nada, mas você tem que dar o show. Então aí, sabe, você vai pescando essas coisas assim. Olha só. E aí você vai, o seu ser artístico vai se formando ali com essas experiências todas, né? Eu tava diante de um cara que imagina, né? Enfim, é a história da nossa música. Diz o Raimundo Fagner que o Belchior era inteligentíssimo, né? Muito. Eu tava falando pra você, teve um dia que ele me chamou lá, no hotel, no quarto, falou, vamos conversar, eu estou traduzindo a Divina Comédia. E aí começou a falar de filosofia comigo, assim, eu tinha, sei lá, quantos anos, 16, 17 anos, e ele só filosofia comigo e falando, era um cara extremamente preparado e sensível também, sabe? Ele não era, você percebia assim que o cara não tava aqui no... Ele tava noutra dimensão, assim, de sensibilidade. Tem essas pessoas, né? Tem. Essas pessoas, na verdade, eu sempre me alimentei muito desse lugar, sabe? Ele tá falando do João Gilberto, né? Olha só o João Gilberto. Parecia que ele tava ali num mundo muito particular, numa conexão muito dele com sabe-se lá o quê, né? Exato. Eu tinha essa sensação com o Belchior, que ele tava ali, mas tava em outra dimensão. Algum episódio engraçado nessas sequências, assim? De shows, Teve, na verdade, uma situação que eu falo, isso hoje pra mim é currículo, sabe? A situação. É currículo. Tem que falar isso, que isso é o currículo. Teve um desses shows, né? A gente tava todo mundo no mesmo hotel. E aí ele falava, nesse dia que ele falou, né? Márcia, vamos lá no quarto do meu hotel, que eu quero conversar com você, quero mostrar, eu tô traduzindo a Divina Comédia. E daí eu fiquei, vou pro quarto de Belchior. Eu fiquei, putz, o que eu vou fazer no quarto de Belchior? Se ele começar a me chavecar lá no quarto. Mas eu fiz, Ele era galanteador, assim? Era super galanteador. Nossa. E eu fui meio que nesse receio, sabe? Que eu percebia que ele já tava um pouco assim comigo, sabe? Aí eu fui. Aí ele começou, Divina Comédia, aí abriu um vinho, tomou vinho, aí ficava tomando vinho, até nunca esqueço, assim, que eu vi ele tomando vinho, ele tinha aquele bigode, aí eu vi as gotinhas de vinho no bigode dele assim, sabe? Aí eu falava, nossa, daqui a pouco aí, acho que quando ele não tinha mais o que falar, ele falou alguma coisa como se falasse, e aí, vai rolar ou não vai, sabe? Não é que ele olhou você olhando a gota do vinho no bigode dele. É isso, ele achou que eu tava olhando pra boca dele, né? Tipo, tá na minha. Tá na minha. Aí eu falei, o Belchior, deixa eu te falar, eu sou sapatão. Aí eu achei que aquilo seria, né, tipo, tá resolvido. Ele, não tem problema. Simone também era. Que figura. Aí ele ainda tentou ali, ainda. Tentou, aí ficou, aí não rolou, mas ele foi muito elegante, né? Quando ele viu que não ia rolar mesmo, ele foi super de boa. Aí saí do quarto, mas foi uma turnê que ele ficou bem assim, sabe? Perto de mim, assim. E acho que até o fim da turnê ele achou que talvez pudesse rolar alguma coisa. Essa questão da sexualidade sempre foi tranquilo pra você, pra tua mãe, pro teu pai? Muito tranquila. Minha mãe no iniciozinho ali, ela teve uma certa dificuldade, eu acho que não foi com a sexualidade em si. Mas assim, as minhas primeiras paixões foram um pouco conturbadas, sabe? E eu acho que ela via isso e tinha medo do meu sofrimento. Então isso ficou confuso até nela um pouco. Até porque a curadoria do adolescente é ruim, né? Porra, meu, a gente escolhe mal, né? A gente escolhe bem mal. Foi horrível, eu fico pensando, se eu fosse minha mãe, eu queria me socar toda. Eu olho pra minha mãe e falo, graças a Deus. Playlist ruim, né, que a gente faz quando a gente é novinho, né? Nossa, que seleção podre. E ela foi ficando preocupada. Com a minha felicidade, Qual né? é teu signo? Sagitário. Mas você sofre? Você é de sofrer muito? Eu sofro tudo e depois não sofro mais. Isso é terrível. Eu sofro tudo, aí vou lá e depois nada resta. Ou seja, a pessoa não tem a menor chance de... Zero. Eu fico invocada quando encontro pessoas que ficam com ex, que revivem alguma coisa do passado. Pra mim isso é algo que não existe. Não existe nada do meu passado que eu tenho um revival. No fundo do poço, aí depois... Acabou. Você não é assim, não? Acho que não. Não? Já me arrependi muito, sabe? Aquela coisa que você toma uma decisão, aí passa anos arrependido.
Nossa! E aí encontra uma pessoa tipo você que, tipo... né? Tipo... E aí você acha que nunca mais. Tem gente que é assim. Mas muita gente também é de ser saudosista. Mas também tem aquelas coisas engraçadas. Não sei se você já passou por isso, que você fala assim, pô, aquela pessoa era tão interessante, por que eu não... Aí, anos depois, você vai e fica com a pessoa e fala, lembrei. Não tem isso? Lembrei porque era. Pô, você olha, porque a internet passou a ter isso, né? Aquelas pessoas... Porque, pô, a gente quando tinha, sei lá, 20 e poucos anos, você não encontrava alguém que você conheceu, sei lá onde, né? Sim. A internet ali, quando começa o Orkut... Aí começa. As pessoas dos 15 anos. Sim. Você fala, nossa, por que eu não quis, né? Isso. Aí você marca, encontra, aí assim tem uma... Eu acho que muitas pessoas podem ter isso comigo, porque vou te falar, quando eu me olho no meu passado... Tu era terrível. Eu era, meu Deus, eu era assim, realmente terrível. Eu não ligava pra nada, eu era, sabe, desgrenhada, eu era, sabe... nunca fui padrão de nada, zero padrão. Era engraçado que minha mãe queria tanto que eu fosse padrão. E acho que minha mãe já percebia, talvez em algum momento da minha infância, que eu já era meio sapatão assim mesmo. E daí eu adorava, imagina, chegar mais cedo na escola com a bolinha que eu tinha pra jogar futebol. Pegar a quadra primeiro com os meninos. Adorava jogar gude, corrida de tampinha. Então eu tinha meu universo que eu gostava de brincadeira era muito masculino. E isso se entendia como, putz, aí vai ser sapatão, né? Aí acho que minha mãe queria lutar contra isso. Em algum momento que um dia ela decidiu pintar meu quarto todo de rosa. A minha cama era rosa, meu guarda-roupa era rosa, a cortina era rosa, tinha jogo de cama rosa. E você? E eu olhava pra aquilo e falava, pô, tudo rosa, mas eu não tô nem aí. Porque eu não tava nem aí, entendeu? Não tava nem aí. E teu pai tranquilaço? Super tranquilo. Meu pai uma vez falou pra mim assim, quando ele percebeu, se ela tinha uns 10, 11 anos, eu acho que ele falou assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser o que você quiser quando você crescer, tudo. Se você quiser ser puta, você pode ser tudo. Só não use droga. Aí você vai me deixar triste se você usar droga, mas no mais, seja tudo que eu tô aqui. O bom é que foi algo que você resolveu muito cedo, né? Não tive sofrimento nenhum. Eu conheço, né, histórias de pessoas que a gente ama, que sofrem uma vida inteira, né? Sim, eu conheço muitas pessoas, inclusive pessoas que passam uma vida inteira sofrendo com isso, né? Que passam a vida inteira, que não conseguem, na verdade, até, né? Já são mais velhas e tudo, e não conseguem viver de modo pacífico com sua desejos. Com seu desejo, enfim, com o que a pessoa é, né? Eu acho que tem isso e tem a coisa também da vocação, da profissão, né? Quando a gente descobre muito cedo o que a gente quer ser. Isso. Que também isso é uma coisa que gera muita frustração em muita gente, que cara, passa a vida inteira, na verdade, vivendo sem nunca ter descoberto exatamente o que gostaria de ter sido, né? Claro, nossa, eu sou contra... Você também sempre soube, né? Eu sempre soube, mas não é nem o meu problema. Eu acho que o meu grande tesão e barato nas coisas é que eu sempre quis ser muitas coisas também. Então eu falo, pô, eu não tenho vida pra ser tudo que eu quero ser. Então eu vou aqui fazendo a curadoria do que eu vou sendo, sabe? Adorei essa frase. Aí eu assim, tipo assim, eu sou cantora, sou e serei eternamente cantora. Aí eu sempre quis ser policial também em algum momento. Policial? Policial, eu sempre tive uma pira, eu queria ser do FBI. Eu queria, se tivesse um curso pra ser do FBI, eu acho que eu faria esse curso. Eu acho que é muito, sabe, influenciada pelo universo de cinema, sabe? Eu sempre me influenciei muito pelo cinema, assim. Queria trabalhar com cinema também em algum momento, se tive vontade de trabalhar com cinema. Ser geógrafa, ser professora também, sempre tive vontade. E agora, uma vontade recente que eu realizei foi de estudar nutrição. Eu vi no teu Instagram, eu não entendi nada, tava lá, nutrição. Nutrição, exatamente, porque eu esse ano, inclusive, me formo em nutrição. Eu fiz uma graduação. Você levou a sério Levei mesmo? a sério, eu fiz uma graduação. Quando chegou a pandemia, tava todo mundo meio parado, assim, sem fazer nada. Eu fiz, então é a hora. Porque eu sempre estudei muito essa questão da alimentação, de mudança de estilo de vida. Porque eu tive que fazer muito isso, eu tive refluxo. As escolhas erradas ali da adolescência me fizeram ter muito refluxo. Eu somatizei muito no estômago. As escolhas erradas. Bahia, né? Salvador, Carnaval. Acarajé. Acarajé. Isso tudo sofrendo. Cravinho. Aí, enfim,
me lasquei toda. E aí comecei a estudar muito alimento, comecei a mudar muito minha vida a partir disso. Aí na pandemia eu fiz, não, vou estudar isso de modo mais sério. E aí tô me formando esse ano em nutrição. Olha só que legal. E aí eu fiz pelo menos uma coisa, uma das outras coisas Então, na verdade, que você se formou em marketing Sim. e academicamente falando. Isso. Né? Do início ao fim e nutrição. E nutrição, exato. Música eu fiz até a metade do curso. A metade do curso. E eu tenho vontade de fazer coisas ainda, assim. Eu gosto muito eu sou curiosa. Eu gosto de conhecimento, eu gosto de estudar, eu gosto de ler artigo, eu gosto de... Tem uma coisa, você me pergunta alguma coisa, eu já vou no Google acadêmico, vou entender o que estão falando sobre isso, mas não vou entender o que estão falando sobre isso só pela notícia. Eu vou entender o que está falando a ciência, o que está falando uma coisa. Aí eu vou... Vozes dissonantes e tentar entender um pouco o que é aquilo de fato. O que é né? aquilo, por exemplo, agora, esse projeto novo, a Roda de Samba Reggae, né, que é o meu projeto mais recente que a gente, né, está lançando, começando a lançar agora. Aí eu vou entender isso através também. A pesquisa que eu faço tem a questão que é afetiva, de memória minha, que inclusive é o grande barato dessa história toda. Mas aí tem a questão também de como isso aconteceu, em que circunstância, né, o samba reggae surgiu, o que é que vem depois dele, quem são as pessoas importantes para o movimento. O que você descobriu nesse teu estudo aprofundado em relação ao samba reggae? O samba reggae, na verdade, são tantas coisas, né? É um universo muito... Porque isso, como é fusão de ritmos, né? Então tem muitas pessoas, tem muitos protagonistas na história, né? Neguinho do Samba, o grande fundador, né, do samba reggae. Quando a gente entende uma pedra basilar assim da história, Neguinho do Samba, ali no Olodum. Mas aí você tem vários outros movimentos de muitos percussionistas, de pessoas que estavam ali também, sabe, tangenciando a coisa e já pegando a influência desses ritmos ali, principalmente da América Central, sabe? Juntando com a África, que a América Central também já tinha muita influência de África. Então, a gente entende que, claro, são coisas que surgem através de um conhecimento muito empírico, que vai rolando de pessoas para pessoas, de músico para músico, do que se ouve ali de alguém que faz uma viagem, que traz o ritmo e né? Mas que aí a gente entende que tem alguém que condensa essas coisas todas para virar o quê? Algo que próximas gerações possam saber, possam replicar, né? Para que esse patrimônio imaterial que é tão difícil de ser preservado, possa ser preservado, entendeu? Então eu acho que quando eu também recorro a isso, é para que de algum modo esse legado ele possa continuar, que não seja tão engolido pelas novas ondas musicais que surgem, que são naturais também, né? Mas que a gente sempre consiga e possa recorrer, que a gente tenha para onde voltar e recorrer, sabe? Para recriar. Esse projeto está sendo gravado ou já está pronto? Já está pronto, já está. A gente lançou em novembro 3 faixas, lançou em dezembro mais o restante do álbum, o audiovisual também que a gente gravou em Salvador no aniversário da cidade. E que fica claro que é sobretudo um material de memória meu, uma homenagem também aos blocos afros, às instituições, né, que são base dessa cultura do axé, sobretudo. E que também que seja, né, um material mais próximo do tempo de agora, para que quem é do tempo de agora, de repente, possa ouvir e entender que essa música, né, que foi feita ali em 70, 80, formou muita coisa do que a gente ouve hoje. Né? Inclusive, por exemplo, o sertanejo, nossa, muitos ritmos desse novo sertanejo, né, que agora, que inclusive tornam o gênero muito mais alegre, vem dessa história toda nossa, entendeu? O sertanejo tem muito isso, eles são essa antena e eles vão meio que trazendo essas referências. No segmento deles, o que vai acontecendo no Brasil inteiro, né? No Brasil Desde inteiro. o funk, as coisas que acontecem na Bahia. Exato. Entendeu? De repente você o vê arrocha, pagodão, piseiro, baiano. Tudo, né? Os caras vão juntando. E estão lá, entendeu? Eu acho que tem um pouco do axé, né? Coisa de tocar o repertório uns dos outros. Tem semelhanças, eu acho, tem. dessas indústrias, né? Tem. Quando a gente fala de indústria, aí a gente vai para esse lugar, né? Porque vai entender o que é que se toca mais. Né? O que é que tem mais aderência ao público, né? E aí isso aqui tem aderência. Hoje a gente tem, por conta da internet, né? Dá para entender isso antes de repente a grande indústria pegar e aí comercializar mais ainda. Porque você tem hoje os fenômenos virais, né?
Sim. Que aí você entende que aquilo aconteceu, viralizou, aí pum, alguém pega e aí pronto, edita do jeito que se fique mais palatável ainda para muito mais gente. E aí vira uma grande indústria, né? E os ritmos estão nessa história Então, aí. nessa história aí, né? Você quando saca que aqueles anos... Porque tem uma hora do axé ali que tava muito industrial mesmo, né? Vira um business gigantesco. Sim. E eu imagino você filha de um músico de jazz, com um olhar bem mais abrangente do que só olhar para aquilo que tava ali. Como que você vai achar a sua caixa, o seu caminho artístico? Então, a gente, se você não fazia axé em Salvador, você já era contracultura, sabe? E aí eu virei contracultura. Porque eu não fazia axé. Por quê? Eu sempre amei o axé e música baiana. Sempre, samba reggae, axé. Eu via isso. Eu via isso em casa, eu via isso no rádio, eu via isso nas festas que eu ia de largo. Só que na hora que eu fui entender o que eu queria fazer enquanto cantora, eu entendi. E eu fiz alguns testes para ser backing vocals de alguns artistas, como Tom e Matéria. Fiz teste de vocal para ser... Tom e Matéria é um dos grandes compositores, compôs grandes sucessos, de Olodum, por exemplo. E aí, tinha que dançar. Mas não tinha que dançar só, tinha que dançar quase que tinha que ser bailarino também. E eu fiz, pô, lascou. Sabe assim? Você não é do groove? Não, eu tenho a minha dança, mas tipo assim, não sou bailarina. É outro rolê, né? É outro rolê. E aí, como ficou muito industrial, era como se você fizesse, sabe, Hollywood pré-teste, assim, pra ver se você, sabe, poderia ser a cantora daquela banda. Aí você tinha que... Tinha todo um pacote de mise-en-scène, de dança, de tudo, que eu não me via ali. Eu não me vi encaixada ali, entendeu? Não. Aí eu fiz, pô, isso não é pra mim. Mas não era necessariamente a música. Era o que aconteceu ali pra tornar aquela música mais dentro de uma caixa, entendeu? Então a cantora tem que ser a cantora gostosa, tem que ser a cantora... Não pode ser preta, entendeu? Porque, assim... Os grandes artistas do axé que realmente foram para o nacional não tinham, né? Depois que a mulher preta veio e chegou e ocupou o seu lugar, né? Mas antes não. Se você pegar as cantoras todas, eram cantoras brancas, entendeu? Gostosas, que dançam, que cantam. E todo o preset mise-en-scène que exigia você ser um cantor de axé. E eu não me encaixava naquele modelo. Eu falava, bom, então isso não é pra mim. Então você contra a cultura. Por quê? Porque eu percebia que aquilo não era também a questão do gênero. Era uma questão dos empresários, do que se fez com a música baiana. Né? Os empresários, tanto que hoje você tem artistas ali da década de 80 que, pô, estavam num boom em Salvador. Que tava assim, sabe, decolando. Mas que aí, por não concordar com alguma coisa com o empresário, rompia a banda. E o empresário boicotava, mas boicotava mesmo assim. Tipo assim, pagava mais pra não tocar o artista no rádio. Que loucura. Mas um jogo assim tão sujo que enfim, né? Eu sou muito pesquisadora também, então todos os artistas que eu admiro que, né, estão ainda fazendo e tal, eu gosto de me aproximar, eu converso. Tem pessoas extremamente traumatizadas que, por exemplo, quando falo o nome da banda que tocou no passado, não quer nem ouvir falar por conta do empresário. Então, foi muito nociva a indústria nesse sentido, sabe? E eu até, assim, artistas que conseguiram romper com isso, que conseguiram romper com empresários, partir para a carreira solo, são grandes vitoriosos, porque os caras jogavam duro. Entendeu? E aí eu não me via nesse sistema. E aí eu comecei a fazer o que para mim que eu sempre amei também fazer, foi MPB. Mas eu falava, eu quero fazer um MPB alegre. Eu quero fazer um MPB que não seja um banquinho violão, entendeu? Quero fazer um MPB com muitas referências, eu quero fazer um MPB, sabe, mais diversa. E um MPB que fale um pouco dessa outra Bahia que também existe aqui na Bahia. E o meu primeiro disco surge disso. Eu fiz um apanhado de diversos compositores que faziam a música fora desse grande circuito do Axé Music. E aí gravei esses compositores baianos no meu primeiro disco. E pesquei algumas leituras desse meu trabalho de pesquisa que eu sempre fiz, né, da MPB. Aí gravei Tom Zé, gravei Sérgio Sampaio, que faz compositores mais marginais também, assim, né, dentro do nosso cenário musical.
E como que foi o resultado? Maravilhoso, eu amo esse disco, meu primeiro disco, Pecadinho. Tanto Qual é a que música que você mais gosta desse disco pra gente ouvir junto? Frevo Pecadinho, que é uma música de Tom Zé e Tuzé de Abreu. Que é a música que dá... Cara, eu amei essa foto. É muito boa, né? É muito boa. Desse nosso novo projeto, a Roda de Samba Reggae. Cadê o Pecadinho? O Pecadinho primeiro ele nem tem, porque na época dele... Não tá no Spotify? Ele tá aqui, tá? Mas tá tipo assim, aqui pode baixar, ver discografia. Aí ele aqui. Qual a primeira essa? música. Primeira música. Quem produziu? Luciano Salvador Bahia. O nome dele. Essa noite não quero saber de conselho. Esquece, deixa pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem Quem é o um ano inteiro pra compositor? gente pagar. Tom Zé e Tuzé de Abreu. Tom Zé, Essa noite Tuzé não de quero Abreu. saber de conselho. Esquece, deixa pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem um ano inteiro pra gente pagar. Pirirompim, pirirompim. 50 gramas de amor, veja lá. É um bocadinho, 20 gramas até. Vem É cá. com bastante personalidade. Você tava atrás de algo seu. Isso, tava atrás de algo meu, sabe? Tinha esse frescor de querer encontrar um jeito de falar o que eu queria falar, entendeu? Queria um discurso um pouco mais transgressor, que furasse um pouco a bolha daquilo que a gente via muito enlatado na Bahia naquele momento, sabe? Aí, Essa noite não quero saber de conselho. e aí eu chamei, fui atrás, fiz experiências na cidade com becos, ruas, travestis. Que aí eu já queria juntar também essa minha questão, sabe? LGBTQIA+, que eu queria que tivesse presente de algum modo também. Eu chamei as travestis pras capas, sabe? Pra capa do disco. 50 gramas de amor, veja lá. É um bocadinho, 20 gramas. Pô, muito bacana a sonoridade. Deixa eu só ver. É difícil a gente achar a nossa personalidade artística, né? É uma luta. Nossa. É uma luta, ainda mais quando você tem muita referência. É. Quando você Quando você é uma coisa só, você é uma coisa só. você é uma coisa só. Você não tem né? dúvida, né? Você não... Tá certo. Agora quando você tem um monte de referência. Nega, nega, neguinha. Nega, nega, neguinha. É engraçado que esse tipo de som agora virou moderno de novo, né? Então, eu tava ouvindo... Eu vim do Rio, eu vim de São Paulo pra cá, de carro, e vim no Rio ouvindo. Vim no carro ouvindo esse disco. E eu ouvi Nega Neguinha e pensei nisso. Eu fiz, nossa, como esse som é tão de agora? A turma tem uma turma nova reverenciando esse tipo de sonoridade, né? É muito doido. Volta, né? Volta. Mãe, maninha, na senzala, minha sala tem uma proteção de Como que foi independentaço? Independentaço. Não, foi fruto de um prêmio chamado Prêmio Braskem de Cultura e Arte. Mas assim, Mas sem selo, gravadora, sem sem nada. nada. E é legal as pessoas saberem que isso foi lançado em que ano? Aqui tá 2007, não sei se a data tá Foi certa. lançado em 2007, foi. 2007. Ainda era muito difícil conseguir espaço sem ter uma gravadora, né? Muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu acho que esse disco foi um disco de bastante êxito, porque foi com ele que eu vim pra São Paulo. Eu tive essa ideia, sabia que na Bahia talvez eu batesse no teto com ele, não tinha mais o que fazer, que eu já tinha feito os grandes teatros, projetos de lá e não tinha mais espaço. Eu fiz, não, agora eu vou, e não tinham tantas coisas, né? Porque tinha esse domínio bem grande ainda nessa época, dessa cultura do axé. E aí eu vim pra São Paulo, e aí com esse disco eu tive uma das músicas dele. A gente conseguiu colocar em novela. Olha só. Aí consegui fazer programas importantes como Altas Horas. Aí a música começou a dar... Eu comecei a aparecer mais no cenário. Como que você conseguiu chegar no Máriozinho Rocha, na Globo? Então, foi através de o quê? Meu primeiro show em São Paulo foi no teatro chamado Crown Plaza. Que era um teatrinho que tinha lá numa travessa, acho que era na Frei Caneca, né? E você falou que você pensou nele super, né? O quê? Nesse show pra ele ser... Exatamente. Aí eu queria que ele fosse um show completamente assim... Eu tava chegando em São Paulo, imagina. E fez uma temporada, foram 4 semanas fazendo o mesmo show. E aí eu com o Ricardo Frugoli, esse empresário na época, a gente queria chamar pessoas importantes e chaves na época pro disco. Uma das pessoas foi Alcides Nogueira, que ele era dramaturgo, né? Ainda é dramaturgo. Enfim, escreveu algumas novelas. E aí Alcides
amou a música e falou, nossa, eu quero essa música em alguma novela minha. Ele estava escrevendo a novela na época. Aí é quem manda, é quem escreve, né? Exato, aí foi pra Máriozinho, aí falou, vai essa música. É legal porque essa cena em São Paulo, a gente estava falando antes de começar, era um movimento do midstream, eu acho que nascendo ali, né? Muita coisa nova acontecendo em São Paulo, né? Exato. Essa nova MPB, sei lá se o nome é nova MPB, mas era uma turma muito foda surgindo junto, Nossa, né? eu cheguei em São Paulo com essa efervescência, imagina, Céu. Eu me lembro que eu abri com um Pecadinho um show de Céu na Concha Acústica. Concha Acústica em Salvador lotada pra ver Céu. Então aquilo era um acontecimento, porque um artista, imagina, em Salvador, a terra do axé, de repente vir Céu, um artista independente, lotando uma Concha Acústica. Era um fenômeno aquilo. E aí foi que a gente começou a ver pela primeira vez, assim, eu pelo menos, o surgimento desse midstream, sabe? Era Tulipa, Felipe Cato, Thiago Petit. Né? Teatro Mágico, era uma Teatro Mágico, era uma exato. turma, né? Criolo, que depois migrou. Que até uma hora subiu um pouco, que né? subiu mais, assim. Então você via essa turma toda, assim, começando a ter um espaço grande, ocupando lugares que antes eram impossíveis, né, para artistas independentes. E aí eu cheguei nesse lugar, então eu tava no céu em São Paulo. Fora que aí você acaba indo pra... Aí você tem muitos espaços, Estúdio SP... Nossa, Estúdio SP bombando nessa época. Vários projetos. Nossa, diversos lugares, Serralheria, Mundo Pensante, que até hoje funciona e tal. Tem o Circuito Sesc SESI também, que é muito... Circuito Sesc, muitos lugares. Né? Aí você acaba vendo vários outros artistas trocando ideia, conhecendo. Vai lá em casa, tem Jam Session, não sei o quê. Aí vira esse, né? Aí as coisas começam a acontecer. E como é ser uma baiana em São Paulo? São Paulo é fascinante, né? Pelo tamanho e pela diversidade, mas é diferente de Salvador, né? É bem diferente. Eu comecei a estranhar muito e comecei a sentir muita solidão depois da novidade, né? Teve aquele primeiro momento, assim, de novidade, porque imagina, cidade grande, tudo isso acontecendo, eu indo pra tudo, saindo de segunda a segunda. E conhecendo as pessoas que eu queria conhecer, enfim. Aí depois, né, as coisas se assentam e você tá em São Paulo. Não tem o mar, não tem família, não tem aquele calor humano, né? As pessoas são mais frias. E o entretenimento paulistano, ele é pago mesmo, né? Exatamente. Porque Rio, Salvador, você pode vai ali pra Chugar, vai na praia, tem muito entretenimento gratuito, né? Isso. Mas em São Paulo tem essa dureza, né? Que é real e que é da cidade. A cidade tem diversas maravilhas, mas tem esse aspecto que é um pouco mais duro, assim. E aí eu comecei a sentir muita falta de Salvador. Eu entendia que não dava pra voltar naquele momento. Porque se eu voltasse, eu ia me deparar com as mesmas questões ainda, entendeu? Mas teve um declínio também daquela indústria do axé como era, né? Teve. E hoje você tem, sim, de fato, uma cena muito interessante e se renovando de tempos em tempos ali em Salvador e conseguindo longevidade na própria cidade. Isso você consegue ver hoje, naquela época não via. Mas nesse momento que começou a bater esses sentimentos, eu percebi que voltar não era. Eu voltei em 2018 para a cidade e não foi. Fiquei um ano lá, basicamente, mas não foi legal assim, sabe? No sentido de eu continuar vislumbrando passos adiante, sabe? Não consegui. Eu achei que sempre assim, estar em São Paulo me possibilitou mais espaços para tocar, uma network importante para que, enfim, fazer a máquina girar. Isso a cidade tem, né? E isso mantém a gente na cidade também, de algum modo. E a música autoral tem espaço, né? Exato, porque São Paulo você pode apresentar a maior loucura da sua cabeça, se for de verdade, entendeu? Se for consistente, mas se for completamente fora da caixa, é acolhido, se abraça, entendeu? As pessoas ouvem, as pessoas têm essa curiosidade, tem a curiosidade do novo, tem o respeito, sobretudo, a isso. Então você sente sua arte sendo acolhida. E isso é muito gratificante. Tem uma abertura para o novo, que acho que não tem outro lugar do país. Aqui no Rio não tem também. Isso é São Paulo. É São Paulo. Isso imagina minha cabeça cheia de loucura, cheia de referências, cheia de coisas, entendeu? Então, aqui é meu lugar. O que eu fizer aqui, pelo menos vai ter meia dúzia de pessoas assistindo e adorando aqui, entendeu? Eu vou conseguir fazer, na verdade, antes de tudo, eu vou conseguir realizar, né? E jornalistas muito legais também, que foram muito importantes na minha trajetória.
Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, Marcos Preto, que se tornou um grande amigo, ele me deu, assim, logo, vários discos, CDs na época. Tipo assim, você gosta de pesquisa musical, então toma aqui. Pá, aí me deu com Marília Medalha, Cátia de França, coisas que eu nunca tinha ouvido de referência assim, que aí já me trouxe mais material de pesquisa, entendeu? E aí começou também a pensar possibilidades e caminhos e construir junto. E jornalistas assim incríveis, Lauro Lisboa, que escreveu a primeira crítica minha também no Estadão, que começam também a contribuir, né, com o desenvolvimento do artista, né? A gente tá se desenvolvendo, conhecendo coisas, pessoas, músicas, histórias. Patrícia Palumbo, outra jornalista também muito importante. É aquilo que a gente falou, dá uma saudade dessa época, porque os jornalistas realmente conseguiam formar opinião, né? Conseguiam formar. O jornalista ia no show. Ele ia no show. O jornalista ouvia tudo. O ruim é quando eles não gostavam de você. Aí era... Que não foi o seu caso, você foi querida pela crítica. Eu fui querida, Na verdade, teve esse aspecto positivo, né? Porque quando você não era querido, aí também lascou. E teve artistas que passaram a vida inteira não sendo queridos pela crítica, né? É isso. Tem esse outro aspecto também. Tem esse outro aspecto. Aí essa importância da crítica vira contrário, né? Contrário, é porque eu sinto muita falta de curadoria. Tipo, curadoria que eu digo, sei lá, você ia na loja de disco e pegava os discos, né? Tipo, hoje a prateleira é infinita, então você quer ouvir música hoje, é tipo entrar no Netflix, o que eu vou assistir? É tanta coisa que às vezes você não assiste nada, né? Sim. Não sei se você passa por isso. Passa. Vou ver um filme, aí você vê, eu entro no Spotify. Meia hora, aí você dorme, não vê nada. Gente, eu acho que eu vou ouvir Cazuza, sabe? Tipo, eu vou ver aquela playlist lá do Caetano, sei lá, porque é tanta coisa que você não sabe onde você procura. Sim, sim. E esses jornalistas, eles eram meio que o nosso norte. O Marcos Preto falou que o disco tal é bom. Sim. Eu me lembro Tulipa, são coisas que você via a crítica e falava, legal, você ia no filme, porque o bonequinho... Agora, ao mesmo tempo, é muito louco pensar que o bonequinho dormindo fazia um filme e ninguém ia assistir, né? Lembra disso? Lembro. Tinha um bonequinho pra quem é mais jovem, né? Isso. Se o Arthur Chechel falasse que o filme era ruim, ninguém ia. Ninguém ia. Ou se Nelson Motta falasse que você era maravilhosa, todo mundo queria te assistir. Olha o poder que poucas pessoas tinham, né? Isso. Em validar. Aí você fala, a gente fica sempre assim... Tenho saudade de coisas e acho que outras coisas eu prefiro agora. Exato, porque eram exatamente poucas pessoas para validar muitas coisas, né? E se você não estava sendo validado, você não continuava, né? Nelson Motta gostou de vocês? Nelson Motta é engraçado. Ele, sim, já escreveu uma vez, mas não foi É porque o Nelson escrevia sobre cantoras, né? Ele nunca chegou a escrever. Acho que escreveu alguma coisa muito que eu nem me lembro, sabe? Assim, um parágrafo num projeto que eu participei. Mauro Ferreira já. Mauro Ferreira já me acabou e já me venerou. Ele já te acabou e já te venerou? Já me acabou e já me venerou. No meu terceiro disco, mas ele me acabou. Aí depois, no quarto disco, ele já... Te amou de novo. Me amou de novo, né? Agora eu tô esperando ver com esse agora, o que ele vai achar. E o Antônio Carlos Miguel? Esse nunca falou. Nunca falou? Nunca falou. São os nossos grandes jornalistas, né? Quem mais acabou com você ou te venerou? Olha, Doeu? Pedro Alexandre Sanches já me venerou. Depois ele me acabou no privado. Que te mandou uma mensagem, falou assim, detestei. Por pessoas, sabe? Falando, mas não vou, eu não quero. Não vou escrever. Não vou porque sei que não é isso, só ela, entendeu? Mas então tinha essa relação... A do Mauro doeu fundo? Doeu, porque eu acho que assim, sempre dói. Se a gente fala que não dói, a gente tá mentindo. Dói. A crítica dói, né? A crítica dói, porque você quer... É uma bobagem porque eu gosto pessoal de alguém, mas dói. Dói. Assim, não me paralisei por isso, obviamente, mas eu queria tanto que ele tivesse gostado. Você sofre com os haters na internet, assim? Eu fico puta. Eu não sofro, aí eu tenho que me controlar pra não ser grossa. Pra não dar uma resposta. Pra não dar uma resposta, porque tudo que o hater quer é que você dê atenção pra ele, né? Exato, E aí eu tenho que ter, minha mulher fica do lado, não fala nada. Porque eu quero falar, eu quero debater, entendeu? E aí é só energia, porque enfim... E ela trabalha com o quê? Com música também? Com psicologia. Psicologia. Já é outra... me ajuda na parte. Me fala sobre a parceria com o Marcos Preto. Você sabe que eu conheci ele agora. Falava, oi, tudo bem? Tenho um respeito por ele, é um jornalista que eu sempre respeitei. Acho que o trabalho que ele faz de resgate
maravilhoso. Então a migração dele pra produção musical acho que é louvável. Só que eu achava ele seríssimo, eu acho que eu tinha um certo medo dele. Então eu falava assim, não sabia que... Só que aí eu conheci ele no Grammy, ele é divertidíssimo. Ele é maravilhoso. Aí eu falei pra ele, quero ser teu amigo, cara, porque ele é divertidíssimo. Ele é maravilhoso. Além de ser um super conhecedor de música brasileira, apaixonado. Né? Ele você vê a paixão dele quando ele descobre uma coisa, quando ele vê... Parece uma criança quando ganha um brinquedo, sabe assim, de tanta felicidade. É muito lindo, assim, e se tornou um grande amigo desde que eu cheguei em São Paulo, desde o meu primeiro disco. A gente teve uma afinidade, assim, muito grande. E, eventualmente, a gente se encontrou em projetos. Só que não. Aí, depois do meu terceiro disco, eu falei pra ele, Preto, eu quero fazer um disco com você agora. Agora não é mais... Porque ele foi migrando do jornalismo, né, convencional, para essa questão de curadoria, produção... direção artística, e daí eu quero que você dirija um trabalho, eu quero falar de música baiana agora. Eu quero falar agora de música baiana, porque eu queria já fazer esse disco no meu segundo disco. Porque, eu não sei se você conhece Ramiro Mussoto. Sim, claro. Um grande percussionista, inclusive dentro desse movimento todo do axé, Ramiro é uma daquelas figuras basilares do movimento. Renato sempre fala isso pra mim, o Suzano... Todo mundo fala do Ramiro, né? Ramiro é base, Ramiro tava ali, toda a construção do movimento. Né? Você pegar os discos, tem Ramiro. Daniela, Ramiro ali. Ramiro fazendo tudo. E um argentino. E foi embora muito cedo, né? E foi embora cedo. Ramiro, ele foi, nesse meu primeiro disco, ele fez parte da curadoria do Prêmio Braskem. Então ele foi uns que aprovou, né? Eram 3, era Arthur Lindsay, Ramiro e mais um outro que eu não lembro, que não era músico. E aí eu fiz, putz, Arthur e Ramiro, eles validaram o meu trabalho, né? Eu chamei os dois para participarem do disco, os dois toparam. E aí Ramiro, ele fez uma coisa maravilhosa, uma vinhetinha que eu chamei ele para fazer uma produção, e a gente ficou muito amigo e tal. Eu falei, Ramiro, eu queria muito que você produzisse meu segundo disco. Eu queria que fosse mais baiano, eu queria que a gente fizesse alguma coisa, como você fez em Catuca, tinha as referências eletrônicas, umas coisas meio, sabe assim, malucas. Eu queria juntar isso com a música baiana, que também era a praia dele. Aí já tava pré-combinado, a gente tava escrevendo editais, só que aí, morreu muito precocemente, um câncer muito rápido. Parece assim, que ele né? soube o diagnóstico. Soube o diagnóstico, meses depois morreu. Foi bem rápido. E aí eu fiz, no meu quarto disco, eu chamei Preto. Eu quero realizar esse disco há muito tempo, não foi com o Ramiro. Eu queria que você comigo ajudasse a realizar. E daí a gente começou a construir o disco Axé, que foi o meu quarto disco. Qual é o processo do Preto num rolê de fazer um disco, assim? A gente começa primeiro... Repertório? Repertório. O que é que a gente vai gravar? O que é que a gente vai gravar? Mas partindo de... Você já tinha esse conceito que você queria falar sobre a música baiana, Já né? tinha esse conceito. E ele falou, se eu quero falar de música baiana, ele fez... Aí ele falou, falei de música baiana, ele falou, vamos fazer um disco de axé. Se um disco de axé fosse feito hoje, nos anos 2020, como é que ele seria? Vamos fazer esse disco. Aí eu fiz, é isso que eu quero fazer. Preto, é isso que eu quero fazer. Ele conceitou. O conceito era esse mesmo. Então ele achou o conceito, sabe? Falou, eu quero fazer um disco de música baiana, é muito diverso, né? Ele falou, vamos fazer um disco de axé. Vamos fazer... E que axé era esse? Então, e que axé era esse? Aí a gente começou na viagem. Ele começou na viagem e eu ia embarcando junto. Quem seriam os compositores desse axé? Quem é que a gente chamaria? Quem são os baianos hoje que fariam as composições, entendeu? Aí a gente foi chamando umas pessoas, enfim, tipo Carlinhos Brau. Continua sendo, né? Continua. Então eu falei com o Brau, fiz Brau, então eu queria gravar música inédita sua, não sei o que. Ele mandou uma música lindíssima, uma das músicas que eu mais amo no disco. Aí eu chamei Daniela, inclusive, pra participar dessa música. As Paulinas dos Jardins, porque é uma música que ele fala um pouco dessa interseção entre Bahia e São Paulo. Aí Preto falava, todo disco de axé tinha uma balada. Você vê Ivete gravava sempre, Herbert Viana. A gente tem que ter a nossa balada. Quem vai ser? Nando Reis, bora chamar Nando. Daniela Mercury também. Daniela também, Chico César gravava as baladas. Sim. De Chico. Quem vai ser bora fazer então, bora chamar Nando pra gravar a balada. É verdade, o Herbert tá nas duas, na Ivete e na Daniela Mercury, né? Não quero nada, não seja nas duas, né? Muitas baladas dos discos de axé, quando tinha balada era Herbert Viana, entendeu? E aí a gente pediu pra Nando uma música inédita também. Aí a gente falou,
É gente preta fazendo disco, entendeu? Bora pedir música, Emicida, entendeu? Pediu pro Emicida também? Emicida, aí tem uma música inédita dele, a Juremarce, que é lindíssima, que é muito linda. Que mais? Aí quem é a galera da cena, da nova cena, da cena indie baiana também, que faz bem letra, que compõe bem, aí Rafa Dias do Atocha com Pedro Pondé também, que são grandes compositores, bora pedir música a eles. Aí foi o álbum se compondo, né? E pra levar pro estúdio, arranjos, o que vocês estavam na cabeça? A gente chamou Letieres, que também, desde o início do movimento, né? Formador do movimento também, tava em tudo, né? Outro samurai da coisa, do axé. Aí chamou Letieres pra produzir, junto com o Lucas Santana. Que juntou ali o axé com o indie. Pra ter o indie. O indie, entendeu? E aí foi uma casadinha perfeita, a gente fez um disco de vivência, a gente foi pro estúdio com a banda, a gente tinha as músicas, os meninos... E a banda toda de lá ou misturou também Rio, São Paulo, Bahia? A gente misturou um pouco o Brasil, base percussiva toda baiana, que mora em São Paulo. Teve alguém que veio de Salvador, não, mas são os meninos que são feras, né, percussionistas baianos que moram em São Paulo, Hudson, Ricardinho Braga. Aí André Lima nos teclados, Sim. que é mineiro, né? Guitarra foi um alagoano. Pô, tô muito curioso desse disco, qual que você gosta mais? Desse disco do axé? Nossa, deixa eu ver. Qual que você acha que... Vou repetir a pergunta, refazer. Qual que você acha que esse axé que vocês imaginaram, em qual arranjo ele se... Tem uma parte, a saiu primeira mais, música... Tem isso sempre, aquele que a gente fala, pô, esse é o que o conceito que a gente queria deu mais certo, né? Nossa, é difícil, mas a primeira música, eu acho, que povo é esse? Que é um axé murro no olho, que a gente chama. Som na caixa, Renatinho. Acordei com o som de Luanda e senti na pele um tambor chamando o povo pra dançar. É axé mesmo. É axé. Canto negro de amor. É diferente. É. Querer vem ver que alegria arrepia o som do agogô. É de noite, Você vê com o Lelê ali no tratamento vocal. Fica Salvador. Liberdade, alforria, tem Angola na Bahia. E como que a crítica recebeu bem? Não. Que porra é esse que vem lá? Não. Flopou. Flopou? Que embala. O disco deu uma flopada. Eu acho que assim, tiveram algumas coisas muito difíceis, né? A gente tava com esse disco pronto praticamente antes da pandemia. Qual outra que você gosta do arranjo? Imagina que você gosta de todas, né? Mas qual que você... Eu gosto muito de Bolero Lero. Essa música é de Russo, do Baiana System, Russo e Seco. Aliás, Baiana System é uma das melhores coisas que existem no Brasil hoje, Nossa, né? Baiana System, meu Deus do céu. Eu amo. Os caras reinventaram um negócio... Eles ressignificaram essa música baiana, sabe? Quero com você mais uma noitada. Deixe de lero, que a palavra é limitada. Quero com você mais uma noitada. Sempre esqueço que não vai ter escrito baixo, batera. Não é tipo a vontade de saber. Nesse bolero. Tem nem de Esse arranjo botar. é interessante. Gente, essa coisa do bolero tem uma coisa meio América Central, latina nessa música, que faz parte também da construção todo o gênero, né? Tem muita influência de América Central na nossa música. Bolero Lero traz isso. E por que vocês acham que flopar no sentido... Eu acho essa palavra ruim, porque o que é flopar no fim das contas, né? Flopar numericamente falando é o normal. Eu acho que o trabalho independente, normalmente ele vai flopar até a hora que uma outra vai dar certo, né? Exato. Acho que a expectativa é meio essa mesmo, né? Porque a construção assim... é tijolinho a tijolinho, cada lançamento você vai ter um pouco mais de gente vendo, a não ser que algo aconteça, algum conteúdo, algum criador que use, algo que aconteça. Isso. Mas a crítica, ter flopado pra crítica era algo que você não esperava, né? Não espera. Na verdade, assim, quando eu falo flopar, é porque dos trabalhos que eu lancei, pra você ter ideia do que é flopar, eu só fiz acho que 2 shows desse disco. Então,
foi o trabalho de menos sucesso em termos de desdobramento. De conseguir circulação. De conseguir circulação de tudo que eu fiz. Circulação de conseguir plays. Entendeu? Foi muito pouco. Agora sim, um disco que estava pronto desde 2020. Aí veio a pandemia. Eu segurei um pouco ele e foi bom porque a gente reviu, a gente conseguiu fazer coisas que a gente ainda não tinha feito. Então a gente adiou, né, o lançamento por conta da pandemia. E aí a gente, em 2021, teve aquela abertura de novo, né? Abriu. Deu abrir, aí meio fechou de novo, Só né? que foi nesse momento que abriu que a gente lançou isso, antes de fechar de novo. Então aí o timing talvez não tenha sido bom. O timing foi ruim. 2 dias depois que lança o disco, Letieres morre. Foi 2 dias, não, 5 dias depois. Morte súbita, de repente. Então, sabe assim, criou-se uma atmosfera pesada em torno do trabalho. Eu achei ele um disco alegre. No momento que tava tudo muito triste de novo. Tava todo mundo achando que ia abrir de novo, ia estar feliz de novo, não tem carnaval de novo, fecha tudo, o Ômicron tá vindo. Então, assim, não tinha um espírito do disco no entorno. E eu acho também a gente não tem playlists de axé, assim, recorrentes, né? Tipo, na hora que você vai nas Essa é outra DSPs dificuldade, também, né? porque quando você vai cadastrar hoje um disco, por exemplo, a gente tá vivendo isso na roda de samba reggae, né? A gente vai entrar em que caixa isso aí? Não tem lá samba reggae, por exemplo. É. Você tem que botar axé. Eu falo muito isso pros artistas que me, tipo, consultoria, mentoria, eu falo, olha, você não precisa fazer nada que o mercado manda, mas é importante saber os impedimentos, né? Então hoje você tem uma banda de reggae, sei lá, não tem uma playlist relevante. Não. Talvez você consiga, se botar um arranjo mais, entrar nas coisas de verão, Isso. né? Aí fica todo mundo entra nesse pop leve, tem essas caixas aí, né? Exato. Mas é bom, é interessante a gente saber que caixas existem para saber se a gente encaixa alguma delas e aí tomar a decisão, Isso. digamos, racional. Tá? Isso. Vou fazer samba reggae, acho que não tem playlist para tocar, mas é isso mesmo e foda-se, né? É isso. Meio que essa decisão, por exemplo, que a gente tá tomando agora, porque não tem. Não tem nenhum gênero lá como pro algoritmo rodar, entendeu? Não tem. Você vai... Teve uma novela maravilhosa que, inclusive, o Marcel Klein era a pessoa que tinha entrado no lugar do Máriozinho Rocha. Era uma novela toda feita em Salvador, que tudo era axé. Lembra dessa novela? Ah, eu lembro. Como é que é o nome dessa novela? Putz, era alguma coisa do sol, não era? Era maravilhoso, que era um cantor que fingia que tinha Sim. morrido. Era maravilhosa a história e só era axé, e tinha Maria Gadu fazendo uma versão linda. Sim, que fez a versão de Tinha Cássia, Bandagem na Go, eu acho. tinha Cássia com o Baiana System, Póstumo. Esse disco, essa novela você não entrou nela, né? Não. Pô, porque era o universo eu achava... Da música baiana. E revista por artistas jovens e novos, né? Muita gente fez versões. Eu, na verdade, depois dessa flopada do disco, foi bem no momento que eu também me tornei mãe. Olha só. Foi minha esposa, a gente, né, teve nossa filhinha Maria Flor. E daí eu fiquei muito entristecida, sabe? Sabe aquele momento que você entra num buraco? Porque foi muita energia depositada nesse trabalho. E foi um trabalho que, assim, eu e Marcos Preto, a gente vibrava muito com esse disco. Preto, ele me moldurou, botou na sala dele, que falou, esse foi um dos discos mais lindos que eu já fiz. Não fica triste, esse disco é lindo. E eu ficava triste, que eu falava, como é que eu achava lindo também, como é que aquilo... Não batia em ninguém, eu falava, meu Deus, como é que Mas, às vezes só não passou na frente das pessoas. Só que é isso, é que ele não passou. Depois eu fui entender que ele não passou na frente. Passou. E eu não tive nenhuma mão ali. Aí, sabe, foi um disco que eu tive reunião com pessoas que, sabe o que a gente tava conversando? Pessoas que pareciam que iam acreditar, que iam apostar e que de repente sumiam. E aquilo vai gerando uma frustração tão grande que você fala, eu não dou conta mais disso. Eu não dou conta mais de viver essa ciranda emocional. Tá sendo tóxico pra mim. Foda-se, eu não quero mais saber de nada. Não quero saber de música. Eu vou ser mãe agora, entendeu? E eu vivi um período um pouco assim. E como foi essa virada? Essa virada foi muito... Ser mãe é uma nova história, né? Nossa, foi assim... Falam que Márcia Short, cantora baiana também, ela me disse, Xará, você vai ver agora sua vida prosperar. Porque um filho traz junto com ele um pão. E foi verdade. Porque depois que minha filha nasceu, eu senti que a vida foi me trazendo sorte, sabe? E me deslocando por outros caminhos que eu não enxergava. Nos caminhos que eu já trilhava, ela começou a me mostrar outras coisas que eu podia fazer. Quantos anos ela tem? 3 anos e meio. Exatamente a idade do meu filho. É?
Nasceu em 2021. Você conseguiria viver na estrada? Hoje foi um dia que eu passei uma semana em São Paulo, aí eu praticamente dormi ontem, porque a gente veio de uma semana, eu e o Pretinho, a gente veio no bate-volta bem. Ontem eu praticamente dormi. E aí hoje, cara, eu acordei, eu olhei, ele tava tipo na piscina peladinho, assim. E aí eu sabia que eu tinha que vir pra cá. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu não conseguiria, sei lá, viver na estrada 20 dias e ver meu filho... Nossa. Porque hoje me deu uma vontade de meio, sei lá, falar, ai, sabe o negócio, Amanda, desmarca essas entrevistas, vou ficar com meu filhote. Claro, eu entendo. Tava sol, o dia tava lindo, ele tava sorridente, ele me olhou, tipo, papai, e o papai já tava já de banho tomado pra sair. E eu não sei se isso talvez tenha impactado um pouco, inclusive, o teu olhar pro futuro, né? Muito, muito. Inclusive, assim, uma coisa que eu comecei a pensar muito a partir da maternidade é que vida eu quero pra mim. Exato. Que vida eu quero construir? Que modelo de vida eu quero construir pra mim? Eu quero construir um modelo de vida que eu tenha um sucesso financeiro, sucesso, enfim, midiático e não tenha tempo. Eu quero construir o meio do caminho. Eu quero que viver é super só pra... possível hoje. O meio do caminho ele é possível, eu acho ele super saudável. Eu acho que ele não vai me dar rasteira lá na frente, porque quando eu falo de rasteira é o seguinte, às vezes esse sucesso material, financeiro, midiático lhe traz uma ideia de felicidade que você vai deixando coisas importantes para trás. Como, por exemplo, o tempo. Principalmente eu falo isso para quem é, principalmente mãe e pai. Isso que eu te falei agora, você entende exatamente, né? Muito. Porque assim, tem um preço. Você tá 20 dias na estrada, você não vai estar com teu filho. Só que o tempo sem teu filho com 3 anos, ele não volta. Não volta. Aquele sorriso daquela idade, né? Não aquele volta. olhar não e volta. E essa fase dos 3 ali aos 4, lindo, 5, né? é muito lindo. É tipo assim, para tempo, eu quero viver eternamente essa fase. Então eu comecei a perceber, não, eu não quero uma vida que eu tenha que ficar. Tanto que assim, quando eu viajo, geralmente eu levo ela, a gente vai de família, a gente, o máximo que pode, a gente está junto, porque eu não quero perder essa fase dela, por nada. Entendeu? E aí eu comecei a construir projetos e uma estrutura de vida onde caiba isso. Onde caiba eu ter tempo com ela. Onde caiba eu poder viajar com ela, entendeu? Obviamente com algumas exceções. O momento do verão às vezes é complicado, mas assim... Mas aí tudo bem, né? Eu nunca deixei, sei lá, de ficar com ela 4 dias. 4 dias acho que foi o máximo longe dela. Eu sempre, sabe, carreiras que eu olho, assim... Aliás, porque eu sou fã. Thier, Céu... Não conheço a Tulipa pessoalmente pra saber, mas a Céu olhando observando de longe e perguntando, e a tia que veio aqui, você vê que são pessoas que não abriram mão das suas vidas pessoais pelo sucesso, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive, fizeram escolhas onde escolhas... poderiam estar, às vezes, até em outro lugar, mas preferiram, eu digo assim, do sucesso midiático dessa coisa toda, mas preferiram viver esse lugar. Esse lugar mesmo, eu chamo talvez um pouco mais real, assim, sabe? Mais real, porque ainda mais agora, assim, essa questão toda de mídia social, de tudo, cria em nós um modelo de sucesso de vida que é muito doido. Que é um preço alto para você ser o que você acha que você gostaria de ser a partir dos seus estándares de mídia social, entendeu? E às vezes as pessoas estão muito entristecidas, porque essa vida real do dia a dia, dos afetos, das relações é muito, muito fragilizada. E esse dia a dia que a gente vive, né? Eu não vivo aqui. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acordo com alguém do meu lado, ou então ligo pra alguém, entendeu? E o pior é que até pra nutricionista a internet é importante, né? Exatamente, hoje em dia é uma loucura. É uma loucura, ela tá presente na vida de todo mundo, assim. Você lida bem com isso? Até porque a sua mulher, ela é da área da psicologia, né? Como que você administra essa história? Essa ansiedade, essa... Eu percebi que minha ansiedade com mídia social não é pra ver a vida de ninguém, eu não tenho isso. Graças a Deus. Eu não tenho brinco do dedo nervoso, sabe? De ficar vendo vida. Eu vejo a vida dos meus amigos, pra saber onde estão no mundo, que eu adoro meus amigos. Saber o que estão fazendo e tal, fazer aquela resenha virtual. E a minha ansiedade era tipo assim, o que é que eu tô fazendo pra construir o caminho que eu quero construir com o meu trabalho aqui? E aí a ansiedade quando vem ou quando vinha era quando eu percebia que eu não postava, não tinha organização. Eu ficava, tem que postar alguma coisa, tem que... Aí tem que, sabe? Quando eu organizei, não, eu vou fazer desse jeito.
e vou produzir assim, nananã, esse conteúdo, tantas vezes por semana, nananã, e o resto é aleatório. Se eu quiser ou não quiser, isso não vai me dar ansiedade. Aí eu comecei a me pacificar com essa existência com as mídias sociais. Mas é algo que, principalmente por conta da nossa filha, eu tento fazer não muito presente no nosso dia a dia. Ela não vê tela. Você conseguiu isso? Consegui. Zero. Celular é zero. Celular é zero. Não tem iPad, nada? Ai, nem pro sonho. Ela pode rolar no chão. Ela nem rola porque ela sabe que não. TV, alguns desenhos. De vez em quando, não faz parte também da nossa história. Ver TV de vez em quando, final de semana, quando aperta muito, a gente tem que se arrumar pra um lugar, bota o Bluey ali, entendeu? Que é um desenho que eu acho um pouco menos nocivo, assim. E a gente vai que vai. Mas, assim, eu vejo que ela percebe a gente. E se a gente tá ali vivendo uma vida no celular, ela vai crescer com essa referência. É muito nítido. Quando eu fico no computador trabalhando, e às vezes ela tá do lado, ela pega um computadorzinho que a gente deu pra ela de brinquedo, ela fez, tô trabalhando também amanhã. Tô trabalhando. Eu trabalhando. Porque ela vai me imitar, então se eu tô no celular, ela vai querer estar no celular também, entendeu? Lá em casa não rolou. Não, eu não julgo que não role, porque eu entendo que quando o bicho pega, de fato, ele salva. Uma mãe aflita, uma mãe sem tempo, uma mãe que precisa tomar um banho, sabe assim? E essa fase a gente sabe o quanto é desgastante. Não, e na minha casa, meu filho agora deu pra me imitar, né? Ele fala, alô! Ainda tem essa questão da referência, Ele né? ainda tá começando a fazer assim. Ele é uma loucura. Então. E eu fico muitas horas na internet respondendo na frente da tela, assim. É uma vida, minha vida tá muito ligada a isso aqui, né? Mas dá um medo, porque às vezes estamos lá, sei lá, às vezes tá 4, 5 pessoas em casa, todo mundo olhando pra tela, né? Agora, tem coisas maravilhosas também, que ele mistura vai tomar no cu com puta que pariu e aleluia Jesus. Né, Pretinho? Ele mistura, você não sabe onde que ele arrumou, ele canta umas músicas em russo, porque também tem a mágica dessa, óbvio que é a YouTube Kids lá, a gente fica desligado, não deixa em qualquer coisa, e ele vê de tudo que você possa imaginar e a rapidez que isso traz... Também de cognitivamente, que deve vir junto com neuroses, com ansiedade, é um pacote, né? Eu acho assim. A tua esposa deve saber melhor sobre isso. Muito, A gente não só decidiu ser mãe, a gente decidiu estudar o que é ser mãe e o que é ser criança, né? É como eu falo, eu sou curiosa. Você, mais uma vez, curiosa. Aí eu vou pra PubMed, artigo, ciência, o que é que estão falando, como é que faz. E tem opiniões contrárias, né? Que tem opiniões contrárias. Mas assim, tem uma questão que a gente não pode dissociar, enfim, o que seria o mundo ideal da vida real. Entendeu? E aí, por isso que eu não julgo. Eu sou uma privilegiada. Eu consigo ficar com minha filha de 4h30 da tarde até a hora que ela vai dormir. Pô, é todo mundo que consegue isso? Não, obrigada a Deus que eu consigo. Vou julgar a mãe que não consegue ter mais presença com seu filho? Não vou, a vida tá sendo cruel. Sabe assim, a gente não tem espaço pra existir pra ser mãe, né? A gente praticamente... Esse ano eu percebi muito isso. Eu fiz, meu Deus, as pessoas estão fazendo o dobro de coisas pra manterem a mesma vida, o mesmo padrão, a mesma feira em casa, entendeu? Então tá uma vida que tá sendo muito atropelada. Como é que você vai ter tempo de fora qualidade? As pessoas que estão trabalhando em empresas que o time era 20, de repente o time virou 5, mas faz a mesma coisa que 20 faziam, né? 20 faziam. Então tá todo mundo... sobrecarregado. Aí você chega em casa cansado. Não no tempo suficiente. Às vezes seu filho já tá dormindo quando você chega em casa. E você passa, seu filho tá dormindo, quando você chega em casa só vê no final de semana. Aí você sente culpa, porque o filho vai querer ver o desenho, entendeu? Porque a mãe ficou sozinha em casa. E aí não teve como administrar, porque é cansativo demais você administrar uma criança. Aí você bota pra assistir um pouco de desenho. Aí se você, quando tá no final de semana, falar não pro desenho, você se sente culpado. Pô, no momento eu tô aqui falando não. Então é difícil. É difícil, extremamente difícil. É você assim chegar... É cansativo demais, dizer não é muito cansativo. E eu entendo mais pra um bichinho... 3 aninhos, né? Meu Deus do céu, e que o não vai ser, às vezes, um choro de 1 hora. Tá rolando a tal da adolescência? Porque o meu tá num momento bem rebelde agora. Muito. Dizem que 3 anos, a 4, ali, ele não. Não, eles estão descobrindo que eles têm poder de decidir coisas. Então, e a gente não grita nem bate, né? Que é algo que a nossa geração, eu apanhei
era na porrada, né? Aham. Então como que acalma o bichinho na hora que ele entra, que ele não, no way, em inglês ainda, fala assim, olha só, Ele fala no way, é? fala no way. Maravilhoso. Não, ele fala, don't do that. Mentira. É. Aí eu falo assim, ô moleque, senta aqui agora. Aí ele fica tentando me enrolar. Eu falei assim, você não vai falar alto com a sua mãe, nem comigo. Aí ele começa lá os tat-bitat, né? Ai, fica assim naqueles negócios. Mas dá vontade que dá é de rir. Não é? Você não tem isso? A pessoa ser boa porque também não sabe muito bem o que tá acontecendo, cara. É muito bom, né? Eu amo, na verdade. A gente já quer ter outro filho, porque é uma experiência assim de doação e de transformação. A minha filha transformou minha vida. E no colégio, a questão de duas mães, como que vocês lidam com isso? É uma questão que a gente teve muito receio, não por nós, é algo extremamente bem resolvido pra gente enquanto família. Mas por ela. O mundo lá fora, como é que vai receber isso? E daí a gente teve uma sorte imensa de matricular ela numa escola onde já existe essa referência de duas mães, de dois pais. Ela, inclusive, tem coleguinhas na sala dela também de duas mães. E é uma escola pública lá em São Paulo. Inclusive, eu tava andando um dia na rua, em frente à minha casa. Aí passou o Rômulo Frois, compositor paulista, e falou, Márcia, sua filha vai estudar onde? Eu fiz, ainda não sei, ela tinha, sei lá, uns 8 meses. Ele falou, matricula naquela escola ali, porque minha filha estudou ali atrás de 3 anos. Você vai ver a melhor experiência de escola de sua vida. Olha, pública, que legal. Pública. É uma coisa incrível, é um negócio de chorar aquela escola. E em frente à minha casa, atravesso a rua. Aí eu fui lá, atravessei a rua, fui lá, foi no mesmo dia. Você tinha que entrar na lista de espera. Eu entrei, 8 meses de lista de espera. E aí, quando a gente entrou na escola, aí a gente falou, não, olha, porque nós somos duas mães. Ah, não, aqui Tá tranquilo. já tem 4 famílias agora correntes de duas mães na escola. Então isso pra gente é muito importante, até porque ela tá naquela fase de falar, fulano tem pai, ela começa a ver o mundo ao redor e ela tem a referência de que não só a gente, né, não só nós somos família de duas mães, mas os amiguinhos também, então ela não se sente tão só, assim, no sentido de representatividade, entendeu? Que essa é uma preocupação nossa, porque você quer ver também os espelhos, né? Sim, claro. Eu entrevistei, quer dizer, eu nem acho que é entrevista, papo, né, com a Pepita. Sim, Pepita, a gente fez uma capa juntas da Veja. E ela tava falando sobre isso, né? O quão ela sofre preconceito, imagina, né? Um lugar ainda muito mais hardcore, né? Muito mais hardcore, muito mais. Um lugar muito mais cruel mesmo, né? Ela fala de colete salva-vida mesmo, né? Prova de bala, assim, tipo, as pessoas, gera ódio nas pessoas, né? E a gente ainda tem, assim, a gente, por exemplo, as famílias de dupla maternidade, que não por adoção, eu acho que mesmo por adoção esse número, não me recordo, mas são menos de 60 mil famílias no Brasil. Então, é pouca gente. É um processo caro. Você fazer uma FIV hoje, por exemplo, ou uma inseminação é caro. Aí tem muita gente que faz, muitas famílias que fazem inseminação caseira. Aí você entra no imbróglio jurídico porque a inseminação caseira não reconhece duas mães. Entendeu? Se você não fizer da forma oficial, você fica num lugar jurídico. Jurado que demora às vezes anos para ser resolvido. Aí você tem, né, todo uma sobrecarga emocional imensa de você não ver seu nome no RG do seu filho, você não poder às vezes matricular numa escola. Então, quer dizer, tem questões ainda, sabe, sobre os modelos não convencionais de famílias que são bem difíceis. Né? E a gente se preocupa enquanto mães com isso. Sim, claro. O nosso núcleo tá muito bem protegidinho. É uma lindeza a nossa vida, entendeu? Mas você não vai abandonar a música não, né? Não! Não, é porque você falou que seu pai virou advogado, aí de repente você virou nutróloga. Não. Né? A música é minha vida. A música é minha vida. É o jeito que eu... Olha, minha filha, ela canta tudo meu. Porque eu educo ela cantando. Quando eu vou conversar com ela, eu converso cantando. E ela pegou isso... Sério, Clemente. Afinadíssima? Ela é afinada, ela compõe. Ela tá conversando aqui com você, aí ela vê as coisas, ela começa a compor. Aí fala de tudo, do que tá aqui, que tá no redor, ela vai compondo com 3 anos e meio. Porque eu contava as histórias pra ela cantando. Então, e ela é muito afinadinha, ela canta meu repertório todo. Ah, isso é muito lindo, né? É lindo. E teu pai e tua mãe? Babam. Babam, né? Baba, eu tive muito receio, que falar, meu Deus, tudo bem, ser sapatão, eles... E agora ser mãe, assim, sabe? Ah, eles devem ter adorado, né? Nossa, aí eu fiz toda cheia de dedos pra falar pra minha mãe, a gente teve uma conversa lindíssima, a gente chorou tanto juntas, assim, sabe?
Ela fala que minha filha, jamais vou largar sua mão nisso, estamos juntos aqui. Então porque isso é porque a gente já vem talvez com a possibilidade do desamparo. Porque a gente é diferente, entendeu? E esse lugar da dupla maternidade é diferente realmente de muita coisa. É lindo porque você vê quando o amor não... As famílias de duas mães que eu conheço são famílias tão lindas, são famílias tão amorosas, tão dedicadas ao maternar. São mães tão engajadas. Eu não posso generalizar e dizer que isso é realidade, mas do meu entorno, as famílias de duas mães que eu conheço são famílias muito engajadas na construção não só de suas famílias, mas de um mundo mais justo. Eu não conheço uma família de duas mães que não pense no mundo que querem construir para os seus filhos, sabe? E isso é de uma força tão grande porque ultrapassa a nossa bolha enquanto família, sabe? Eu crio minha filha para ela ser uma cidadã de um mundo muito mais inclusivo. Isso é a nossa pauta, ela precisa saber disso, porque ela vem disso. Entendeu? A gente precisa ser política, nossa existência é política. Entendeu? Quando eu chego na escola e falo que eu sou família de duas mães, eu de algum modo tenho que me preparar para o que vem. Eu não posso escolher qualquer escola para minha filha só pensando no ensino. Eu tenho que escolher, vão acolher a minha filha ali? Vão fazer bullying com ela porque ela tem duas mães? Sabe? Então, a gente luta por um mundo inclusivo em tudo, por um mundo sustentável, sabe? Por um mundo melhor. E eu vejo essas famílias todas muito engajadas nisso. Então é uma corrente muito linda, tem grupos de dupla maternidade muito engajados também. A gente fica feliz quando a gente vê artistas, Ludmilla, Nanda Costa, Lanlan, todas engajadas em construir uma maternidade inclusiva, sabe? Para que as pessoas vejam que isso existe, que isso merece ser respeitado. Então isso torna um processo muito, muito intenso, sabe? Muito intenso, muito bonito. Adorei te conhecer, viu? Adorei também te conhecer mais perto, porque te conhecer já te conheço. Que legal ter você aqui, que legal que a Amandinha fez essa ponte e que você me emociona, viu? Você poderia dar um conselho pra ti mesmo aqui? Eu sempre pergunto se você soubesse tudo que está passando hoje, pudesse vir aqui na Márcia novinha, um conselho que fosse facilitar a vida dela. Tenha calma, que tá tudo certo, tá tudo no tempo que tem que ser. Tudo tem um tempo. É só respeitar e aceitar. Não aceitar no sentido de se resignar. É de você fazer e ter paciência, resiliência. Mantendo, sabe, a espinha ereta. Porque sempre tá tudo certo. A gente que fica muito ansioso e acha que as coisas poderiam não ser como foram. Mas não, tá tudo certo. Agora você escolhe uma carta que não tem nada a ver com tarô. É só uma brincadeira, mas escolhe... Ai, meu Deus. O que tá aqui? Que Que defeitos sanados com o tempo eram melhor que havia em você? Nossa, essa frase é profunda, hein? Defeitos sanados com o tempo. Ai, meu Deus. Quais eram os defeitos? Ai, talvez a minha... Porque era o que era... A minha impulsividade. Sabe assim? Eu sempre fui muito impulsiva. Muito. E a impulsividade, em certo sentido, me arremessou. Mas isso era bom. Sim, também. Isso era bom. Eu acho que o tempo vai tornando a gente um pouco mais comedido, assim. A gente talvez pense um pouco mais antes de se jogar. E a maternidade também aciona muito esse lugar, sabe? Porque aí tem uma vida que depende de você agora, não Eu dá? passei a ter medo de pegar ônibus. Passei a ter mais medo de pegar avião. Nossa. Você tem isso também? Total. Eu ando muito de bike, né? Aí eu falo, mas eu acho que... Cuidado com bike. Bike é bem perigoso. Então, aí eu fico assim, bike, será que...
Aí agora já é um ano que eu talvez já naturalmente não vou andar tanto, porque coisas que eu fazia com bike eu não vou fazer no que vem, e aí eu já começo a agradecer. Pô, bike é perigoso, você tem uma filha. Bike é perigoso mesmo. Sabe? Quer dizer, perigoso são as pessoas que dirigem, Isso, né? O carro, né? E aí é uma das coisas que eu não consigo. Toda vez que eu saio de bike, eu peço proteção a Deus. Porque exatamente é uma coisa que pode parecer simples, mas agora eu tenho uma filha. Aí eu tenho vários medinhos de coisas que eu nem pensava. Às vezes eu vou pensar, vou sair de bicicleta, se eu vou pensar, se eu vou. Nada, agora a gente tem os bichinhos ali, né? Aí você quer voltar pra casa e ficar com ele, sabe? Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Clemente. Sucesso pro seu programa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, viu? Pô, tô muito feliz. Agradecer a Elo também por estar fazendo uma ação tão bonita. Acho que obrigada também. A gente tem que falar porque... A gente tem que falar porque a gente precisa tem muitas disso. marcas que não estão ligando para absolutamente nada. E eu conheci a Mel Pedroso, que está por trás dessa história toda, né? E ela realmente é fascinada pela história da música, fascinada pela cultura brasileira. Pensa muito em tudo isso que a gente está falando aqui. Pensa muito no impacto que isso está causando na cena, na oportunidade que isso está dando para artistas jovens. Então, dá orgulho de estar junto. Nossa, eu agradeço também em seu nome, a Elo. E a todas as marcas que têm essa responsabilidade, de algum modo, em devolver, né? Pra gente e pro mundo, sabe? Cultura, sabe? Que é a base, né? Que é o oxigênio, né? A gente pensa que não, mas é o oxigênio de muita coisa pra que a gente consiga seguir. Sim. Né? Nesse mundo, às vezes, hostil. Toda a sorte do mundo pra você, Obrigada, viu? meu amor. Obrigada pra você também. Pretinho, e aí, hein? Esse cara, ele é o homem, olha lá. Você é louco, bicho. Que história, hein? Aí, ó. Como é que diz lá na Bahia? É axé pra você assim? Que fala? É axé. Então vamos terminar assim, família. Axé pra todo mundo. Fui, família. Beijo. Beijo. Beijo.